A história começou com o protagonista Ju-Yeon durante uma batalha final contra o Rei Demônio em outro mundo, onde usou seu imenso poder para derrotá-lo após uma luta feroz. Após sua vitória, Ju-Yeon ficou de pé orgulhosamente diante das multidões que o aclamavam como o herói que preservou a paz em todo o continente. Ju-Yeon sentiu um imenso alívio enquanto sorria, pensando na possibilidade de finalmente retornar a seu mundo original após esse triunfo. Em seguida, a deusa falou com Ju-Yeon e elogiou sua decisão de salvar aquele mundo mais uma vez. Disse que ele havia feito bem, mas Ju-Yeon sentia uma pontada de amargura, notando que sempre que encontrava a deusa, era forçado a fazer uma escolha, e como os eventos continuavam se repetindo, ele sempre começava do zero, questionando o significado de sua escolha, e perguntou a ela se o retornaria ao seu mundo original. A deusa garantiu a Ju-Yeon que realmente o enviaria de volta para o seu mundo, mas Ju-Yeon protestou dizendo que não havia recebido nenhuma compensação após ser sequestrado e forçado a trabalhar por 20 anos, exigindo ao menos manter suas memórias. A deusa explicou que durante o tempo de Ju-Yeon naquele mundo, o tempo havia sido congelado em sua dimensão original, então ele não havia perdido tempo algum. Ju-Yeon finalmente cedeu e apenas queria retornar rapidamente a seu mundo. A deusa o tranquilizou dizendo que ele definitivamente receberia uma recompensa pelo tempo e esforço que havia dedicado ali, mas o deus afirmou que o Ju-Yeon não se lembraria de nada disso, e lhe deu o que chamou de fragmento de poder da deusa. A deusa explicou que esse fragmento de poder influenciaria sua dimensão original e a mudaria, e o mundo se reformularia de acordo com sua vontade. Ju-Yeon pediu uma dica sobre isso, mas a deusa recusou-se a lhe dar qualquer informação. Ju-Yeon expressou com raiva sua frustração diante da recusa constante da deusa e todos os seus pedidos, especialmente o desejo de manter suas memórias do continente. A deusa ordenou que Ju-Yeon partisse imediatamente, e Ju-Yeon tentou protestar novamente, pedindo que ela esperasse, mas foi em vão. Com um estalar de dedos da deusa, Ju-Yeon foi enviado embora antes de conseguir terminar sua fala. A deusa declarou que observaria a jornada de Ju-Yeon desde o início até o mundo que determinaria seu destino. Ju-Yeon caiu rapidamente em sua nova dimensão, cercado por um vórtice de luzes misteriosas. Ele subitamente abriu os olhos em choque, encontrou-se deitado em sua cama, em seu quarto iluminado pela luz do sol, incomodado pela intensidade da claridade. Acordou e conferiu as notificações do celular, notando uma energia estranha que nunca havia sentido antes. Percebeu que estava atrasado para o trabalho e saiu correndo enquanto lia mensagens furiosas de seu gerente perguntando por que estava atrasado para o turno da manhã. Chegou ao trabalho e se desculpou com o gerente, que o repreendeu duramente por estar atrasado. Ju-Yeon sentiu-se profundamente desesperançoso com sua vida miserável, desejando poder viver ao menos um dia sem sofrer com essas condições. Enquanto trabalhava em meio período em uma loja, começou a se perguntar como um emprego como aquele poderia ajudá-lo a pagar o aluguel atrasado. Sentou-se pensando tristemente sobre sua situação, desejando ter algum poder sobrenatural que pudesse mudar sua vida. De repente, uma notificação estranha apareceu diante de Ju-Yeon, anunciando a ativação de um recurso único chamado Mestre de Habilidades. Ju-Yeon encarou em completo choque o que via, incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Então foi dito que o mundo havia mudado completamente 5 anos atrás, quando habilidades extraordinárias chamadas de despertares começaram a surgir, e aquele que os possuía eram chamados de usuários. A realidade aumentada se espalhou, fazendo o mundo parecer um romance de fantasia, e a vida cotidiana foi drasticamente transformada em todo o globo. E os chamados campos também começaram a aparecer ao redor do mundo, zonas que forneciam novos recursos, e o mundo passou a girar em torno desses bens recém-descobertos. Neste mundo, os usuários recebiam a capacidade de controlar campos repletos de monstros aterrorizantes. Qualquer pessoa podia facilmente ganhar dinheiro ao completar tarefas simples dentro destes campos, apesar dos grandes riscos envolvidos, e ao entrar nessas zonas misteriosas, a promessa de riqueza fazia todos desejarem se tornar usuários. Claro que nem todos os usuários eram iguais. Alguns despertavam com habilidades poderosas e únicas desde o início, enquanto outros não tinham tanta sorte. No topo do mundo dos usuários estava o usuário mais forte do mundo, Muhammad Al, que havia atingido o nível 70 e possuía uma habilidade única de rank SS, conhecida como Fala do Dragão. Um dia, Muhammad Al lançou um novo vídeo em seu canal pessoal. As pessoas começaram a assistir o vídeo por curiosidade, e ele rapidamente se tornou viral entre um grande público. No vídeo, Muhammad Al foi visto enfrentando um grupo de monstros aterrorizantes em um dos campos. Muhammad demonstrou uma habilidade mágica poderosa e impressionante, que era o sonho de qualquer mago no mundo. A habilidade era chuva de meteoros, um feitiço tão poderoso que qualquer um que já tivesse lido um romance de fantasia desejaria vê-lo na vida real. Os espectadores ficaram completamente atônitos ao verem meteoros caindo do céu com força imensa. Um espectador chegou a chamar aquilo de loucura, dizendo que jamais esperaria presenciar um poder tão esmagador na realidade. Outros se perguntavam incrédulos como Muhammad conseguia enfrentar um campo de grau A sozinho, apesar de sua força tremenda. Os meteoros maciços esmagavam tudo em seu caminho, sem piedade, e até mesmo um monstro capaz de destruir uma cidade inteira parecia impotente diante de tal poder. As pessoas se maravilhavam com a possibilidade de qualquer monstro resistir ao que parecia ser a própria fúria da natureza. Ao final do vídeo, Muhammad falou sobre um novo desafio, no qual concederia um anel especial
quem pudesse demonstrar uma habilidade mais impressionante que a dele. Ele declarou que essa habilidade era do tipo SS e que aguardaria por uma semana inteira, a partir do lançamento do vídeo, para ver as habilidades dos competidores. Ele também revelou que ofereceria um presente chamado Anel dos Elementos. Esse Anel dos Elementos foi o primeiro item de rank SS revelado publicamente, um item que todo usuário com inclinação mágica só poderia sonhar em possuir, até mesmo em seus sonhos. Nos comentários do vídeo, algumas pessoas expressaram espanto e admiração pelo anel oferecido como prêmio. Em outros lugares, alguns acreditavam que apenas anunciar o prêmio já era um evento grandioso por si só. Por outro lado, uma garota expressou sua irritação com as condições do desafio, insistindo que Muhammad estava provocando as pessoas com exigências tão difíceis. O próprio Muhammad Al confirmou que seria o único juiz da competição. Isso irritou ainda mais a garota, que disse que Muhammad não tinha intenção alguma de entregar o prêmio a alguém, já que o julgamento seria baseado exclusivamente em sua opinião. Ela continuou expressando sua frustração, dizendo que ele era incrivelmente irritante. O assunto se espalhou amplamente e se tornou o comentário de todos, com inúmeras análises e reportagens da mídia cobrindo o ocorrido. Mas muitos sentiam inveja e ciúmes. Tudo parecia uma história de outro mundo, impossível de alcançar. Em um lugar completamente diferente, Juyon apareceu em uma área gramada, prestes a pisar acidentalmente em uma pequena criatura. Juyon parecia completamente comum enquanto estava em uma área aberta cercada por pequenas criaturas. De repente, ele moveu os dedos rapidamente e lançou um algo no ar. No momento seguinte, o céu se encheu de enormes meteoros flamejantes caindo ao seu redor. Os meteoros causaram explosões trovejantes, iluminando a área com um fogo intenso. Quando os meteoros pararam de cair, Juyon estava no topo de uma colina, em meio a uma destruição que ele mesmo havia causado. Yon ficou surpreso com o poder da habilidade que usara e exclamou, impressionado, sobre o reino de meteoros de Muhammad Al. Era realmente incrível. Juyon gravou a si mesmo usando a habilidade e carregou o vídeo para participar do desafio do Anel dos Elementos. O vídeo rapidamente ganhou grande atenção na internet, com muitos espectadores assistindo maravilhados. Comentários surgiam rapidamente com pessoas expressando choque e admiração diante da incrível habilidade, que parecia até mesmo mais poderosa do que a do próprio Muhammad Al. Uma onda de descrença tomou conta de todos após a notícia de que Muhammad Al havia perdido para uma pessoa desconhecida. Normalmente os usuários recebem um único traço único ao despertarem. Esse traço aumenta dramaticamente a eficácia das habilidades especiais do usuário. Entre os traços únicos mais conhecidos estão Fala do Dragão, Regeneração Milagrosa e Golpe Mortal. Um usuário com Fala de Dragão se torna mais forte do que os próprios dragões. Aquele que possui um milagre torna-se um curandeiro capaz de até ressuscitar os mortos. O usuário com Regeneração se transforma em um guerreiro que pode regenerar membros durante a batalha. E o que tem Golpe Mortal vira um lutador capaz de eliminar qualquer inimigo com um único ataque. Juyon estava confuso, se perguntando sobre seus traços únicos. Mestre de habilidades, o que ele realmente fazia. Ele então se sentou ao computador e começou a pesquisar mais sobre esse traço estranho. Durante sua busca, descobriu que a primeira coisa que as pessoas observavam nos traços únicos é sua classificação. Quanto mais alta a classificação, mais forte o traço. Juyon também descobriu que a classificação vão da mais baixa, F, até a mais alta, SS. Juyon decidiu abrir sua janela de status pessoal para aprender mais sobre seu traço e descobriu que seu traço único tinha uma classificação desconhecida chamada E. Também percebeu que todos os seus atributos estavam extremamente baixos. Tudo estava no nível 1, o que o deixou frustrado e confuso. Juyon se sentiu desapontado, pois havia presumido que um traço de alta classificação aumentaria automaticamente seus atributos. Então os detalhes do traço mestre de habilidades apareceram, revelando que ele permitia o uso de todas as habilidades enquanto gerara pontos de habilidade como renda passiva. Logo depois, uma missão de tutorial apareceu, pedindo que Juyon tentasse copiar uma habilidade. Ao concluir a tarefa, a habilidade de cópia seria desbloqueada como recompensa. Os detalhes revelaram que a habilidade de cópia permitia que ele copiasse temporariamente outras habilidades, que seriam deletadas à meia-noite de cada dia. Juyon riu sarcasticamente da ideia de ter que ir ao campo copiar habilidades. Considerando seus atributos fracos, parecia suicídio, mas apesar do sarcasmo, Juyon decidiu procurar algumas habilidades disponíveis, apenas por precaução. Enquanto navegava pelas habilidades, foi pego de surpresa. Detalhes claros sobre a habilidade de chuva de meteoros de Muhammad Al apareceram. Uma janela especial surgiu diante de Juyon, informando sobre uma missão tutorial e permitindo que ele copiasse a habilidade chuva de meteoros, enquanto aumentava temporariamente seus atributos para 999 em um mapa de treinamento especial. Juyon ficou extremamente chocado. Nunca imaginou que fosse possível copiar uma habilidade apenas a partir de um vídeo. Naquele momento, Muhammad Al assistia o vídeo que Juyon havia carregado, enquanto saboreava calmamente sua bebida. Sua secretária fechou a tela da TV com força e perguntou se oferecer o Anel de Elementos como prêmio realmente valia todo aquele esforço. Muhammad Al sorriu e disse com confiança que uma habilidade como aquela, que havia obtido há menos de uma semana, era quase impossível de ser replicada tão rapidamente. A secretária respondeu dizendo que habilidades semelhantes estavam circulando pelo mundo. Muhammad Al questionou se a habilidade era realmente de rank SS e se tinha exatamente o mesmo nome. Isso fez a secretária duvidar. Muhammad Al afirmou com calma e confiança que era, sem sombra de dúvidas, uma habilidade única de rank SS. Ele pediu à secretária que enviasse seu cartão de visitas junto com o Anel dos Elementos para Juyon, aconselhando-a a não contatá-lo diretamente por enquanto, para que ele não se sentisse
sentisse ameaçado. Mundial acrescentou, com um sorriso gentil, que o anel era um presente para alguém com quem ele faria qualquer amizade no futuro distante. Em seu trabalho na loja, Ju-Yeon ficou chocado com o enorme número de visualizações que seu vídeo havia recebido. Percebeu que podia gravar vídeos sem mostrar o rosto, mantendo sua identidade oculta. Ju-Yeon pensou, nervoso, que não ter postado o vídeo seria uma decisão tola. Então começou a imaginar, animado, que se pudesse continuar desenvolvendo suas habilidades, nenhum outro poder poderia superar seu traço único. Subitamente, seus pensamentos foram interrompidos por um homem perguntando se a loja vendia um tipo específico de doce para seu filho, já que Ju-Yeon não tinha nem percebido a presença da criança. Ju-Yeon respondeu rapidamente ao pai e disse que buscaria o doce imediatamente, após o homem sair. Ju-Yeon se sentiu extremamente cansado e suspirou de exaustão. Falou consigo mesmo, duvidando que alguém daria um item de rank SS tão facilmente. Logo, um sorriso voltou ao seu rosto ao imaginar que se realmente recebesse o anel, sua vida mudaria completamente. Ju-Yeon se imaginou rico e poderoso, vivendo uma vida de fama e conforto, assim como Muhamdial. Ele sorriu novamente, percebendo que aquilo agora era um sonho que parecia completamente impossível há pouco tempo. Ju-Yeon ergueu as mãos com empolgação e energia, dizendo que agora sentia que realmente poderia fazer algo. De repente, inúmeras notificações apareceram no celular dele, e uma delas informava que o Muhamdial havia comentado em seu vídeo confirmando que lhe daria o anel dos elementos sem nenhuma condição. Ju-Yeon começou a ler os comentários surpresos das pessoas se perguntando se Muhamdial realmente faria isso. Subitamente, a secretária de Muhamdial apareceu diante de Ju-Yeon. Apresentou-se como Lee Su e disse que havia vindo entregar o anel dos elementos. Ju-Yeon ficou chocado quando ela disse que o acompanharia até sua casa e explicou que Muhamdial desejava conhecê-lo pessoalmente no futuro. Após receber o anel, Ju-Yeon sentou-se na cama encarando sua mão com incredulidade, se perguntando se tudo o que havia acabado de vivenciar era real ou apenas uma ilusão. Ju-Yeon abriu a janela de informação do anel que havia surgido diante dele e ficou maravilhado com seu poder e características incríveis. Rapidamente recuperou a energia e disse com entusiasmo que aquele não era o momento para relaxar. Ele precisava aproveitar o aumento de poder mágico e sair para caçar em um campo imediatamente. Mas ao abrir sua janela de status, mais uma vez percebeu que seus atributos estavam extremamente baixos, o que o deixou preocupado. Novamente, Ju-Yeon ficou confuso, pois precisava de uma armadura adequada para caçar, e isso exigia dinheiro que ele não tinha. Ele começou a arrumar sua mochila enquanto pensava no que fazer, e concluiu que os ganhos com o vídeo que havia postado no dia anterior seriam suficientes para comprar uma armadura. Ju-Yeon se sentia ansioso com a ideia de confirmar sua identidade através de seu canal pessoal, já que queria manter sua identidade em segredo. Sentado, refletiu profundamente, tentando encontrar uma boa forma de evitar revelar quem era. Enquanto negava na internet, encontrou uma postagem antiga discutindo a rentabilidade das habilidades de cura e percebeu que elas eram muito lucrativas, especialmente durante emergências nas entradas dos campos. Ju-Yeon se animou com a ideia de que vender sua habilidade de cura de rank marinho poderia lhe render grandes lucros. Decidiu então ir até Seoul Grand Park, um campo de grau D, para oferecer serviços de cura. No entanto, descobriu que todos os bons lugares já estavam ocupados, então teve que se sentar numa área comum. Pensou que da próxima vez deveria levar algo para passar o tempo mais rapidamente. De repente, gotas de sangue começaram a cair do chão, e um homem apareceu correndo, carregando uma garota com ferimentos graves. Ju-Yeon estava sentado jogando no celular, alheio ao que acontecia atrás dele, e brincou consigo mesmo dizendo que ficar fora do campo era completamente seguro. Foi então que finalmente notou a pessoa ferida ao seu lado e ficou completamente chocado, pois não esperava que algo assim acontecesse fora do campo. O rosto do homem estava coberto de sangue, e seus traços eram extremamente assustadores. Ju-Yeon se sentiu sobrecarregado e não sabia o que dizer ou fazer. Nessa situação, o homem se virou para ele e lançou um olhar penetrante enquanto a garota sangrava em seus braços. Ele ordenou a Ju-Yeon com uma voz firme e poderosa que preparasse sua habilidade de cura imediatamente. Ju-Yeon ficou surpreso com o tom casual do homem, mesmo em uma situação tão urgente. Em sua mente, recordou um incidente passado na loja quando alguém o tratou mal, e sentiu como se a situação tivesse se repetindo. Ju-Yeon se irritou ao pensar que mesmo sua habilidade de cura sendo apenas copiada, ainda era de alta qualidade e merecia respeito. Demonstrou sua frustração e exigiu o pagamento adiantado de 2001 pela cura, mas assim que o disse o valor, sentiu que era pouco demais e não refletia o verdadeiro valor de sua habilidade. Em seguida, acompanhou-os até uma área lateral para começar a cura, mas se sentiu extremamente enjoado ao ver tanto sangue. A garota estava gravemente ferida e o homem gritava, instando Ju-Yeon a se apressar. O homem pressionava Ju-Yeon duramente e exigia que ele agisse mais rápido, o que o deixou ainda mais nervoso. Ju-Yeon estava apavorado, só havia visto coisas assim em filmes e se perguntava se a habilidade funcionaria mesmo. Reuniu coragem e lançou a habilidade de cura, Luz da Recuperação. Tentando salvar a garota, o poder da habilidade começou a se manifestar em uma luz de cura envolvendo a ferida da menina. Após a cura bem sucedida, Ju-Yeon se sentiu extremamente exausto e suspirou de alívio. Mais tarde, ao voltar para casa, Ju-Yeon ficou refletindo sobre tudo o que havia acontecido naquele dia, como o homem havia pedido a cura 3 vezes, e percebeu que possuir o anel de elementos foi o que permitiu usar a habilidade. Ju-Yeon olhou várias vezes para o anel, admirando com quão perigosos poderiam ser os ferimentos fora dos campos. Seus pensamentos começaram a correr soltos, e ele ficou extremamente animado com a ideia de que logo ganharia dinheiro suficiente para largar o emprego de meio período na loja. Imaginou-se desfrutando
precisando de riqueza e abundância e começou a pensar, brincando, sobre o que faria com todo aquele dinheiro. No fim, passou a considerar seriamente como deveria investir esse dinheiro, se seria em imóveis, ações ou criptomoedas. Ju-Yeon jogou o embrulho de bala na lixeira. Depois de decidir colocar os pensamentos em pausa temporariamente, sentou-se em seu quarto luxuoso, apreciando a sensação de conforto e começou a pensar sobre a importância de acumular pontos de habilidade para se aprimorar. Uma nova missão tutorial apareceu diante dele, permitindo que ele aumente o nível de característica de renda passiva, observando que isso era crucial para o desenvolvimento da característica mestre das habilidades. Ju-Yeon começou a se perguntar por que as características tinham níveis e então percebeu que poderia aprimorá-las gastando SP. A janela à sua frente mostrava que aumentar o nível da característica de renda passiva custaria 100 pontos, e que ele ganhava atualmente 10 SP por dia com ela. Ju-Yeon se empolgou ao descobrir que a recompensa para concluir a missão era de 100 pontos grátis e que isso desbloquearia um novo recurso bônus. Ele verificou seu saldo atual de SP e descobriu que tinha apenas 70 pontos. Começou a calcular quantos dias seriam necessários e percebeu que podia completar a missão em apenas 3 dias. Nesse momento, a campainha da porta do quarto tocou. De repente, Ju-Yeon se levantou animado quando a equipe de serviço informou que sua refeição havia chegado. Uma refeição muito luxuosa foi apresentada a Ju-Yeon, e ele começou a saborear a comida deliciosa diante dele. Enquanto comia, pensava sobre como habilidades de rank S ou superiores haviam se tornado extremamente raras em vídeos. Por isso, decidiu que precisava gravar os vídeos e ele mesmo para poder usá-los sempre que quisesse. E especialmente porque habilidades copiadas desapareciam após a meia-noite. Ju-Yeon achava estranho como Muhammad havia revelado uma habilidade de rank SS com tanta facilidade e até lhe deu um apelido de brincadeira, o Anjo da Doação. Ele então começou a pensar que, se conseguisse aumentar significativamente seu nível, talvez pudesse eventualmente usar as habilidades copiadas de forma permanente. Decidiu organizar as habilidades que encontrou online em playlists, para poder acessá-las facilmente. Ficou empolgado ao adicionar à lista habilidades poderosas como aprimoramento corporal e teletransporte. Depois de terminar sua refeição, Ju-Yeon se sentiu completamente satisfeito e não conseguia comer mais nada. Finalmente registrou-se oficialmente como curandeiro na associação de usuários e ficou feliz por ter completado o processo. Deitou-se na cama e imaginou o quão valioso se tornaria se pudesse usar cura, fortalecimento e magia ao mesmo tempo. Brincando, começou a sonhar que uma garota muito bonita entraria em contato com ele por causa de suas novas habilidades. No dia seguinte, a mesma garota que ele havia curado apareceu diante dele para agradecê-lo por sua ajuda. Ju-Yeon ficou parado diante dela, chocado e completamente em silêncio, pois não a reconheceu. A garota sorriu gentilmente e disse que era ela quem ele havia curado alguns dias atrás, quando seu irmão a levou até ele. Ju-Yeon imediatamente se lembrou da situação e ficou surpreso ao descobrir que ela era irmã do rapaz e não namorada, como havia assumido anteriormente. A garota agradeceu novamente, com gratidão, dizendo que teria morrido se ele não estivesse lá naquele momento. Em seguida, perguntou se ele fazia parte de algum grupo ou guilda, mas ele respondeu que não. Ju-Yeon ficou chocado e nervoso quando a garota o convidou para entrar temporariamente em seu grupo como curandeiro, já que ele ainda não estava pronto para entrar em campos perigosos. Mas ela sorriu e perguntou se ele poderia trocar informações de contato, para que pudessem sentar e conversar mais em um café. Naquele momento, Ju-Yeon ficou extremamente envergonhado e confuso com o convite repentino, e estava prestes a acreditar que deveria aceitar quando de repente ouviu um grito alto que interrompeu a conversa. De repente, um grupo de aventureiros feridos se reuniu em volta de Ju-Yeon, pedindo cura com urgência após serem atacados dentro de um campo perigoso. Os olhos de Ju-Yeon brilharam ao perceber uma oportunidade de ganhar dinheiro e, sem pensar duas vezes, correu para curar os feridos. Após tratá-los, recebeu seu pagamento. Sentiu-se tenso sob o olhar da garota. Quando terminou de curar os aventureiros, Ju-Yeon deu um sorriso sem jeito para ela e se desculpou, explicando que ainda não estava pronto para entrar em um grupo real de aventureiros porque seu nível ainda era muito baixo. A garota tentou persuadi-lo gentilmente mais uma vez, explicando que sua equipe era muito forte, com um guerreiro e uma empregada de ranking S, e que eles o protegeriam dentro do campo. Ju-Yeon começou a juntar suas coisas apressadamente, sem responder a ela. Em seguida, correu embora rapidamente, pedindo desculpas repetidas vezes e dizendo a si mesmo que até mesmo ela havia voltado gravemente ferida de um campo simples. Então que chance ele teria? Ju-Yeon sentiu-se profundamente triste e lágrimas começaram a cair quando percebeu que precisava recusar a chance de trabalhar ao lado de uma garota tão bonita, mas decidiu com grande confiança que em breve juntaria dinheiro e poder suficientes para se tornar um mago rico e famoso como Muhammad Al. Mais tarde naquela noite, Ju-Yeon descansava em um hotel de luxo, sentindo-se incrivelmente feliz porque o dia tão aguardado finalmente havia chegado. Ele relaxou, aguardando ansiosamente o relógio marcar meia-noite. Quando deu exatamente meia-noite, uma janela apareceu diante dele informando que ele havia recebido 10 pontos graças a seu atributo de renda passiva. Imediatamente, Ju-Yeon decidiu aprimorar sua renda passiva para o nível 2 usando 100 pontos de SP. E a melhoria foi bem sucedida. Ju-Yeon ficou eufórico ao perceber que sua renda passiva havia aumentado para 50 pontos em vez de 10, um aumento de 5 vezes. Ele então verificou a recompensa por completar a missão do tutorial e recebeu mais 100 pontos, junto com a ativação de um novo recurso chamado Atributo Único Secundário. Ju-Yeon pensou sobre o que significava um atributo único e descobriu que ele refletia as tendências pessoais do usuário e aprimorava suas habilidades. Também descobriu que todos os usuários podiam
usar as mesmas habilidades por meio de livros de habilidades, mas o poder dessas habilidades variava muito de pessoa para pessoa. A principal razão dessa diferença era o tipo de atributo único que cada pessoa possuía. Por exemplo, se um usuário tivesse um atributo relacionado ao fogo, como o Soberano das Chamas, suas habilidades de fogo seriam significativamente mais fortes do que a dos outros. Mas no caso de Ju-Yon, que não possuía nenhum atributo ligado a alguma habilidade específica, as habilidades que ele copiava geralmente eram mais fracas do que a dos seus donos originais. No entanto, Ju-Yon abriu uma exceção para a habilidade Chuva de Meteoros, que usou no mapa do tutorial, pois ela foi incrivelmente poderosa naquele momento. Agora ele descobriu que toda habilidade que copiasse no futuro viria com um atributo único atribuído aleatoriamente. Em seguida, os detalhes de sua habilidade de cura apareceram, revelando que ela havia ganhado um atributo único que aumentava seu poder de ataque mágico em 10%. Ju-Yon decidiu que precisava testar essas habilidades por conta própria para medir de fato seu poder. Sentiu que era hora de deixar de ser apenas o curandeiro de aluguel e começar a usar suas habilidades com mais seriedade. Uma nova missão de tutorial apareceu, exigindo que ele usasse uma habilidade copiada de Aran para caçar 20 monstros nos campos, com pontos e uma nova habilidade como recompensa. Ju-Yon ficou impressionado com a precisão das missões que recebia e sentiu como se alguém o tivesse observando em tempo real. Decidiu procurar online habilidades adequadas para caçadas e encontrou um vídeo muito popular sobre a habilidade Bola de Fogo. Ficou se perguntando se deveria copiar aquela habilidade para treino. Ju-Yon hesitou por um momento, já que os atributos eram atribuídos aleatoriamente, mas decidiu tentar mesmo assim, sem criar grandes expectativas. No momento em que copiou a habilidade, uma bola de fogo flamejante apareceu de repente ao seu redor, deixando-o atônito e maravilhado. Ju-Yon ficou surpreso ao ver que o atributo único havia sido ativado junto com a habilidade Bola de Fogo, que acabara de copiar, concedendo-lhe um aumento temporário no poder de habilidade por 60 segundos. Ele se sentiu inquieto, imaginando se havia mesmo alguém por trás da janela de tarefas que continuava aparecendo para ele. Ju-Yon então se dirigiu à entrada de um campo movimentado, vestindo roupas que ocultavam sua identidade. Ele parou diante da estranha parede, se perguntando se aquela era realmente a fronteira entre o campo e o mundo real. Ju-Yon sentiu certo alívio ao saber que havia comprado novos equipamentos, baratos mas adequados ao seu orçamento apertado. Ele finalmente decidiu deixar para trás seu papel de curandeiro, que era algo temporário, e declarou com entusiasmo que agora estava pronto para se tornar um caçador. Rumores sobre ele rapidamente se espalharam pela internet, e as pessoas começaram a chamá-lo de Lunático do Fogo, por causa da forma aterrorizante com que usava a habilidade Bola de Fogo em um campo. Ele então recebeu ofertas para se juntar a várias guildas, todas prometendo tratamento muito especial caso aceitasse. Ju-Yon sentou-se em seu quarto, incrédulo, dizendo a si mesmo que fama e privilégios não eram realmente o que ele buscava, e se lembrou de como já havia recusado a oferta daquela linda garota de ranking S. Sarcasticamente, se perguntou se estava mesmo rindo enquanto caçava monstros. Ele se recordou das cenas de suas batalhas, feliz e confiante ao usar a habilidade de Bola de Fogo para derrubar monstros. Durante a luta, começou a sorrir e rir sem perceber. Continuava lançando bolas de fogo com força esmagadora, rindo de forma mais selvagem do que percebia na hora. Sentado em seu quarto, Ju-Yon finalmente percebeu que talvez estivesse se empolgando demais por conseguir derrotar monstros com tanta facilidade. Após completar a missão do tutorial e matar 20 monstros, Ju-Yon recebeu várias recompensas, como pontos bônus e um novo recurso que reduzia o custo de mana para usar a habilidade em 10%. Ele ficou eufórico, pois quase havia desistido por ter ficado sem energia mágica, mas a recompensa o ajudou a continuar caçando. Então Ju-Yon se deparou com postagens online sobre um monstro poderoso chamado Urso de Obsidiana, e as pessoas comentavam que o Lunático do Fogo o havia derrotado facilmente, apesar de sua força. Ju-Yon percebeu que graças à redução no custo das habilidades, agora podia usar a Bola de Fogo repetidamente. De repente, sentiu uma onda de medo ao se lembrar de um momento difícil do passado. Lembrou-se de que todos esses sucessos se deviam à generosidade de Muhammad Al, e disse sarcasticamente que realmente deveria agradecê-lo de novo. Também se recordou de um incidente de alguns dias atrás, quando uma equipe de caçadores enfrentou um monstro extremamente poderoso. Durante a luta, o líder da equipe orientava todos sobre como lidar com o monstro e instruía os magos a ficarem na retaguarda. Uma nova missão apareceu para Ju-Yon, encarregando-o de caçar um monstro-chefe do campo, o que o fez sorrir animado e decidir aceitar o desafio. Durante a luta contra o chefe, um urso enorme e feroz, a criatura começou a atacar os caçadores com selvageria. Ju-Yon usou sua habilidade de Bola de Fogo novamente e conseguiu acertar um golpe surpresa no urso gigante. Os outros caçadores ficaram chocados com a força de Ju-Yon e com a facilidade com que ela lançava uma habilidade tão poderosa como a Bola de Fogo. Ju-Yon continuou lançando a habilidade repetidamente e com força contra o urso colossal. Finalmente derrotou o monstro apenas com o poder bruto de sua habilidade, deixando todos em silêncio, atônitos com sua força. Todos os membros da equipe ficaram imóveis, impressionados diante do corpo da imensa criatura que Ju-Yon havia derrubado com tanta facilidade. Alguns perguntaram incrédulos se a batalha realmente tinha terminado tão rápido. De repente, o silêncio tomou conta do local e Ju-Yon começou a se preocupar de verdade com a situação. No momento seguinte, o urso-chefe soltou um rugido alto e aterrorizante que sacudiu toda a região. Janelas de notificação imediatamente apareceram, informando os caçadores de que havia sido afetados pela habilidade do chefe, o rugido do urso de obsidiana, que reduzia significativamente todos os seus atributos. O pânico se espalhou entre eles enquanto uma gritava que o monstro havia entrado em uma fase especial de fúria. Perguntando
mostrando quão nervosismo quanto de dano haviam causado para que ele chegasse a esse ponto. Um dos guerreiros foi tão afetado que já não conseguia levantar sua espada devido à força reduzida, enquanto os outros tentavam acalmá-lo, mas o monstro continuava atacando feroz, ameaçando a vida de todos. Juyon ficou um pouco mais afastado, observando a situação com medo evidente, incapaz de se mover de imediato. Nesse momento, uma nova janela de emissão lateral apareceu diante dele, pedindo que copiasse a habilidade do chefe, Rugido do Urso de Obsidiana, com recompensa generosa caso conseguisse. Juyon ficou chocado ao ler os detalhes da poderosa habilidade, mas decidiu copiá-la rapidamente, apesar dos riscos. Durante o processo de cópia, um traço aleatório chamado Esquecimento foi ativado, o que removeu aleatoriamente um dos subtraços de habilidade. Após a cópia ser concluída, os detalhes mostravam que a habilidade reduzia os atributos de todas as criaturas num raio de 30 metros, ao mesmo tempo que aumentava os atributos de usuário. Juyon ficou extremamente surpreso ao saber que podia usar essa habilidade poderosa sem nenhuma condição ou custo de mana. No momento seguinte, viu que a situação estava se tornando extremamente perigosa. O urso estava prestes a matar um dos caçadores. Ele percebeu que se não usasse a habilidade agora, se arrependeria depois, especialmente porque ela desapareceria à meia-noite. Sem hesitar, Juyon correu para o centro do grupo e usou o Rugido do Urso de Obsidiana com força total, liberando uma onda de choque poderosa que afetou todos. Os membros da equipe ficaram chocados com os efeitos da habilidade de Juyon. As janelas pareceram confirmando que os seus atributos haviam caído drasticamente. Todos ficaram frustrados e irritados, pois agora seus atributos estavam criticamente baixos por causa do rugido. Mas Juyon sentiu uma onda imensa de poder quando seus próprios atributos aumentaram drasticamente. Graças à habilidade copiada do chefe e com passos confiantes, Juyon avançou para enfrentar o monstro enquanto os outros permaneciam congelados. Ele ergueu a mão bem alto e lançou uma habilidade de bola de fogo massiva contra o monstro. Uma explosão gigantesca irrompeu na área e se encheu de chamas enquanto a besta gigante soltava um rugido ensurdecedor. Todos ficaram paralisados de choque, atônitos com a força de explosão de Juyon. Múltiplas janelas apareceram à sua frente, confirmando que o chefe do campo havia sido derrotado e que seu nível havia aumentado várias vezes devido ao sucesso da missão. Juyon sentiu uma onda de euforia ao perceber o que acabara de realizar. O monstro finalmente caiu no chão com grande força e todos o encaravam, incrédulos com o que havia acontecido. Em seguida, começaram a aplaudir alto, celebrando Juyon por causa do feito incrível. Juyon se sentiu um pouco envergonhado por todos os elogios enquanto enxugava o suor da testa. Por um breve momento, Juyon se lembrou de uma cena de sua vida passada, quando havia sido celebrado como herói, e agora ele sentia uma emoção semelhante. Uma janela apareceu, informando que ele havia absorvido com sucesso a alma do monstro-chefe. Juyon olhou para sua mão, surpreso, e percebeu que havia adquirido algo chamado Alma do Monstro-Chefe, o que aumentava permanentemente seus atributos. Ele também se lembrou de que o nível de um chefe de campo normalmente era 10 níveis acima do próprio campo. Juyon percebeu que jogadores que recebem ajuda de indivíduos de níveis mais altos não recebem recompensas, devido ao sistema injusto de contribuição. Como resultado, o corpo do monstro desaparecia completamente sem conceder recompensas a eles. É por isso que os jogadores preferem correr riscos e enfrentar os monstros por conta própria, a fim de obter os itens deixados. O jogador ficou eufórico ao gritar que um item raro havia caído do monstro. Tais itens geralmente têm grande valor e servem como uma recompensa merecida para jogadores que arriscam suas vidas. Além dos itens, o próprio corpo do monstro é altamente valioso, pois contém materiais raros e caros. Juyon estava especialmente feliz porque seu poder finalmente havia aumentado para o nível 2, e ele também havia obtido a alma do monstro. Os membros da equipe se reuniram ao seu redor, parabenizando-o pelo enorme sucesso na missão, chamando-o de líder da equipe e mago heróico. Então, um dos caçadores começou a examinar o item deixado pelo monstro. Era uma luva rara e muito poderosa. Quando os atributos do item foram exibidos, mostrava que ela concedia um aumento massivo de poder quando a saúde do usuário caía abaixo de 30%. Embora tivesse uma condição de ativação bastante difícil, Juyon pensou em como essa condição era perigosa e deu um sorriso de nervoso, comentando que usar aquele item era como ficar à beira da morte. De repente, um dos oficiais anunciou que o item e os outros materiais seriam distribuídos pela Associação dos Jogadores. Nesse momento, um homem estranho apareceu, acompanhado por 2 guarda-costas, e anunciou que compraria o item de monstro por 90% do valor em dinheiro. Juyon e os outros voltaram sua atenção para o homem misterioso, e um deles perguntou surpreso quem ele era. Os aventureiros começaram a discutir sobre o grupo de indivíduos que compravam itens raros de monstros, conhecidos como caçadores de itens do chefe. Juyon olhou para essas pessoas misteriosas com desconfiança, se perguntando quais eram suas verdadeiras intenções. Um dos guarda-costas do homem estranho imediatamente abriu uma bolsa cheia de dinheiro, explicando que o pagamento seria feito na hora. A expressão de Juyon mudou instantaneamente. Quando viu o dinheiro, ficou extremamente animado e disse que o dinheiro era a coisa mais importante para ele naquele momento. Depois disso, Juyon decidiu voltar a vender seus itens de cura novamente. No entanto, começou a se perguntar de que adiantava o dinheiro, se não era suficiente para comprar o equipamento de que realmente precisava. Quando foi a uma loja para comprar uma nova armadura, ficou chocado ao descobrir que era cara demais. Juyon ficou atônito ao saber que a armadura custava mais de 60 milhões. A vendedora lhe disse com um sorriso amigável que restavam apenas 2 unidades daquela armadura. Juyon se sentiu profundamente frustrado e disse que voltaria mais tarde, quando estivesse financeiramente preparado. Ele saiu da loja se sentindo desanimado e sem esperança por não conseguir pagar a armadura. Depois disso, Juyon sentou-se pensando que se tivesse a habilidade
habilidade Rugido do Urso da Obsidiana permanentemente, poderia apenas focar em caçar e ganhar dinheiro facilmente. Nesse momento, uma janela aparece informando que ele havia desbloqueado uma nova função, permitindo-lhe copiar habilidades de monstros-chefes caso tivesse absorvido suas almas. Mas ele ficou decepcionado porque ativar o Rugido do Urso de Obsidiana exigia uma condição muito difícil. Ele se lembrou de como havia usado essa habilidade anteriormente com intensa empolgação e até loucura durante a batalha. Então recostou-se, relaxado e esperando que clientes viessem buscar seu serviço de cura. Juyon decidiu abrir sua janela de status pessoal, pensando em usar alguns de seus pontos acumulados para aumentar seus atributos. A janela mostrava que seu nível atual era 8 e seus atributos ainda estavam relativamente fracos. Ele se imaginou como um guerreiro poderoso, empunhando uma espada e lutando contra monstros diretamente, mas logo percebeu que esse mundo não era apenas um jogo em que poderia correr tais riscos levianamente. Usou seus pontos para aumentar seu poder mágico e gastou alguns SP para aprimorar suas habilidades. Juyon ficou surpreso quando uma nova janela apareceu, dizendo que agora ele poderia copiar 2 habilidades em vez de apenas uma. Depois disso, uma nova missão tutorial apareceu com o nome Missão Diária, que o recompensaria com mais SP se completava. A tarefa era copiar 2 habilidades diferentes, e Juyon se perguntou o que aconteceria se copiasse a mesma habilidade 2 vezes. Ele tentou copiar novamente a habilidade Luz de Recuperação e adquiriu uma nova característica única chamada Economizar Energia. Ele reduziu o custo de mana de habilidade. Juyon se perguntou se obteria outra característica única se copiasse a mesma habilidade mais de uma vez. Decidiu tentar mais uma vez e começou a copiar a Luz da Recuperação novamente. Uma nova janela apareceu dizendo que essa habilidade já havia sido copiada e perguntou se ele queria copiá-la como uma nova habilidade. Ele confirmou com entusiasmo. Juyon ficou extremamente surpreso quando a cópia foi bem sucedida, percebendo que havia feito um grande avanço. Em seguida, começou a anunciar seus novos serviços, que agora ofereceriam cura com um bônus adicional de 5% de aumento de experiência por 5 horas, tudo por apenas 1 milhão de won. Os clientes rapidamente se reuniram ao seu redor, e ele começou a gritar animadamente. Para atrair mais atenção, Juyon começou a promover o recurso com entusiasmo. Ofereceu um aumento de experiência de 5% por 5 horas em troca de 1 milhão de won, descrevendo isso como uma oportunidade rara. As pessoas se reuniram ao seu redor, questionando a legitimidade desse recurso estranho que nunca tinham ouvido falar antes. Alguns duvidaram da credibilidade de Juyon, achando que ele poderia simplesmente pegar o dinheiro e fugir, mas Juyon continuou promovendo com confiança, desafiando todos a se reunirem e comprarem o recurso. De repente, alguém apareceu na multidão, chamando sua atenção e o surpreendendo. Era a garota que ele havia conhecido antes, aquela que queria recrutá-lo para sua equipe. Juyon ficou muito nervoso só de vê-la e disse de forma desajeitada que estava ocupado com seu próprio trabalho. A garota sorriu e disse, em tom de brincadeira, que ele ainda não tinha conseguido nenhum cliente, então anunciou animadamente que compraria seu serviço. Ela afirmou com confiança que ela e a pessoa que a acompanhava comprariam o que Juyon estava oferecendo, deixando-o surpreso. Juyon os recebeu feliz e nervoso, tentando ser o mais educado possível. Usou sua habilidade de cura neles, e a força das habilidades era claramente perceptível. Depois disso, a garota lhe entregou seu cartão de visitas e pediu para que ele a contactasse o mais rápido possível, dizendo que precisavam desesperadamente de um curandeiro como ele e sua equipe. Em seguida, começou a promover o serviço de Juyon entre a multidão, assegurando a todos que o recurso que ele oferecia era real e confiável. Imediatamente, as pessoas correram até ele, ansiosos para comprar o serviço, enquanto ele observava, surpreso com a resposta entusiasmada. Juyon sentiu grande alegria ao ver as pessoas lhe entregando dinheiro com empolgação, enquanto a garota e o jovem que o acompanhava se afastavam. O rapaz reclamou que ela o tratava como um novato. Apesar de sua grande força e experiência, ela explicou o motivo, apontando que eles realmente eram uma equipe muito poderosa tanto no ataque quanto na defesa. O único problema era a falta de um curandeiro. Juyon se lembrou de já ter ouvido antes que eles não tinham um curandeiro e começou a perceber que o quão importante era isso para eles. Ao mesmo tempo, a garota falava sobre a característica estranha de Juyon, dizendo que era a prova de que ele possuía um traço único e poderoso, mas o jovem comentou que Juyon ainda era um iniciante, o que tornava a situação ainda mais interessante. Os dois entraram em um campo e enfrentaram vários monstros fortes. A garota usou sua poderosa habilidade Firestorm para lidar facilmente com os monstros. A área ao redor deles foi engolida pelas chamas devido à sua habilidade devastadora. Os dois voltaram a falar sobre Juyon, e a garota disse que acreditava que um jogador como ele definitivamente se tornaria mais famoso e importante no futuro. Enquanto isso, Juyon caminhava animado, sentindo-se satisfeito após ganhar algum dinheiro. Depois de finalmente conseguir comprar a armadura que queria, uma janela apareceu confirmando que os efeitos da nova armadura estavam ativos e que seus atributos tinham aumentado. Juyon sorriu e disse para si mesmo que a renda passiva talvez fosse melhor do que esforço direto ao trabalho. Ele aumentou novamente seu nível na habilidade de renda passiva, e uma janela apareceu confirmando que a habilidade comercial havia subido de nível. Juyon sentiu uma onda de empolgação e disse alegremente que esse era o modo preferido de viver. Começou a se sentir feliz ao lembrar que ganharia pontos de SP mesmo que não fizesse nada. No entanto, sua expressão rapidamente mudou quando percebeu que aprimorar a habilidade que concedia traços para o nível 2 exigia 2.000 pontos, e ficou ainda mais chocado ao descobrir que aprimorar a função Missão Diária para o nível 2 precisava de 3.000 pontos. Em seguida, descobriu que elevar a habilidade de copiar habilidades para o nível 3 exigia 4.000 pontos de SP, o que o deixou atônito e frustrado. Após pensar rapidamente, Juyon decidiu que
que poderia reunir pontos através das missões diárias, mas logo se sentiu desanimado ao calcular que levaria 49 dias para juntar todos esses pontos. Decidiu prontamente esquecer isso por enquanto e ir enfrentar um novo monstro-chefe. Preparou-se para vestir-se uma capa para esconder sua identidade e manter sua imagem como curandeiro oculto. Juyon seguiu para o campo, resmungando sob o solo lamacento e difícil daquele lugar. Observou que se tratava de um campo de rank F, não adequado para combate direto devido ao terreno. Começou a pensar que lugares assim eram só para iniciantes e não apropriados para alguém como ele. Juyon lembrou que o nível máximo para campos de rank F era 19, e que podia absorver as almas de apenas 5 monstros-chefes por rank. Então recordou-se de um conselho importante que ouviu uma vez: nunca entre para um grupo não confiável. De repente, sentiu vontade de voltar para casa ao ver como seu time estava se comportando. Ficou irritado ao notar que os membros da equipe estavam agindo como se tivessem um encontro em grupo, em vez de uma missão em combate. Juyon ficou surpreso quando um deles confundiu com uma garota por causa de seu nome, o que o deixou envergonhado. Então percebeu com um pouco de vergonha que esse mal-entendido talvez tivesse atrapalhado o equilíbrio da equipe. As coisas parecem ainda mais complicadas quando Juyon viu membros da equipe agindo romanticamente uns com os outros. Perguntou-se frustrado por que não havia verificado direito essas pessoas antes de se juntar à equipe. O líder da equipe então começou a explicar o plano de batalha com seriedade. No entanto, Juyon sentiu que as coisas não terminariam bem devido à má coordenação. O líder começou a explicar que os detalhes da estratégia contra o monstro-chefe em Jibai, o caranguejo da lama cuja velocidade de poder aumentava com um acúmulo de efeitos de debuff. Ele explicou que o monstro estava usando uma habilidade especial assim que acumulava debuffs suficientes. O líder tranquilizou a equipe dizendo que já havia derrotado a criatura 8 vezes antes e que fez com que alguns confiassem mais nele. Juyon começou a considerar que a habilidade do monstro de aumentar seus atributos de receber debuffs poderia ser a habilidade especial que ele conseguiria copiar. Sorriu com empolgação, percebendo que se copiasse essa habilidade, os debuffs poderiam se tornar buffs para ele. Ainda assim, continuava incerto sobre a utilidade dos outros membros do grupo durante a luta. De repente, um monstro gigantesco e aterrorizante apareceu diante da equipe, exibindo seus grandes dentes. O líder imediatamente lançou um ataque contra a criatura, corajosamente investindo contra sua boca com sua espada. Apesar disso, Juyon permaneceu no lugar, observando a luta de longe, com uma expressão de frustração e incredulidade no rosto. A equipe começou a atacar os monstros menores com toda a força e ferocidade para eliminá-los rapidamente. Os guerreiros esmagaram os monstros facilmente enquanto usavam armas pesadas e poderosas. O líder da equipe apareceu com um sorriso confiante e disse que o protegeria. Sendo um guerreiro veterano, sua confiança rapidamente se transformou em medo quando tentáculos enormes surgiram repetidamente do subsolo. Juyon ficou chocado ao ver o líder recuar com medo depois de prometer proteger a todos. Surpreso com sua reação covarde, os arqueiros começaram a se preparar para os ataques de longa distância e informaram a todos que o monstro caranguejo só aparecia quando os corpos dos monstros menores se acumulavam. As flechas foram disparadas rapidamente e com alta precisão, matando rapidamente os monstros menores. Juyon observava a cena com admiração pela habilidade dos arqueiros. Ele começou a se perguntar quando o enorme monstro caranguejo apareceria, especialmente após ver como a equipe lidava com facilidade com as criaturas menores. De repente, o chão começou a tremer violentamente, e os tentáculos do monstro gigante emergiram em uma exibição aterrorizante. Todos entraram em pânico quando o monstro irrompeu debaixo da terra, avançando contra a equipe com grande força. Um dos membros gritou um aviso de que o monstro havia chegado, e todos começaram a se preparar para a batalha. Imediatamente, o monstro caranguejo apareceu em uma forma aterradora, movendo-se em alta velocidade em direção aos membros da equipe, causando pânico generalizado. Juyon ficou paralisado ao ver o quão gigantesco e poderoso era o monstro. Nesse momento, uma janela apareceu diante de Juyon, revelando a habilidade única do monstro, aumentar seus atributos a cada debuff que recebesse, e isso deixou extremamente empolgado. Juyon ficou radiante ao descobrir essa habilidade rara e percebeu que estava prestes a obter uma habilidade excepcional. O monstro começou a se mover lentamente em alta velocidade, jogando a equipe em confusão. Alguém gritou que o monstro também poderia mudar de direção de forma repentina, aumentando o perigo. Juyon começou a pensar rapidamente e percebeu que a habilidade do monstro não exigia nenhuma condição especial de ativação, ou seja, era uma habilidade passiva. Ele sorriu com grande entusiasmo, entendendo que essa habilidade aumentava o poder do monstro a cada buff ou debuff aplicado a ele. De repente, o líder apareceu na frente de Juyon, insistindo para que todos usassem apenas ataques físicos. Juyon ficou confuso, sem entender por que o principal defensor e líder estava dizendo aquilo, mas então se lembrou de seus comentários anteriores sobre o monstro e suas habilidades únicas. Ele lembrou que o poder do monstro aumentava na mesma proporção do dano que sofria, o que levou Juyon a pensar com cuidado e perceber que ataques físicos poderiam causar sangramento, um tipo de debuff que poderia na verdade fortalecer o monstro. Enquanto isso, os arqueiros retornaram um disparo de flechas à distância. O ataque de longa distância continuou enquanto o guerreiro principal tentava atrair a atenção do monstro para si. Juyon se perguntou por que o líder havia escolhido tantos arqueiros, mas logo percebeu que essa tática era lenta demais para derrotar um monstro daquele porte. Ele também continuou questionando a equipe como deveria lutar contra o monstro sem causar dano, como o líder havia aconselhado antes. Finalmente, o líder da equipe avançou e brincou, perguntando se já era hora de ele entrar na batalha, o que irritou Juyon, que sentia que ele havia demorado demais. O líder pediu uma garota chamada Hoiju que lhe desse um buff em preparação para o combate. Hoiju usou sua habilidade de
debuff de forma brincalhona, o que fez Ju-Yeon sentir que a equipe estava tratando a situação com imaturidade demais. Ju-Yeon ficou de lado e decidiu deixar o resto da equipe fazer o que quisesse enquanto ele observava calmamente a situação. Ele começou a pensar que a melhor solução seria acabar com o monstro com um golpe extremamente poderoso. De repente, um enorme ciclo mágico dourado apareceu ao redor do líder da Hiju, deixando Ju-Yeon atônito. Ele ficou completamente chocado com o que estava acontecendo e não esperava por aquilo. Janelas apareceram mostrando os detalhes da habilidade sendo usada. Uma habilidade de rank SS chamada Poder Radiante, que aumentava massivamente os atributos da equipe por um curto período. Ju-Yeon ficou impressionado. Nunca esperava testemunhar uma habilidade de suporte rank SS em um lugar como aquele. Ele se lembrou de uma vez em que estava sentado em uma loja e a vendedora, de repente, perguntou se ele fazia vídeos ao vivo. Ju-Yeon ficou ansioso e confuso, se perguntando se sua identidade havia sido descoberta, mas rapidamente negou. Ela continuou falando com entusiasmo sobre a popularidade de filmagens nos campos e postar os vídeos na plataforma UserTube. Então ela lhe falou sobre o produto especial perfeito para quem gravava batalhas em campo. Descreveu como uma câmera de alta tecnologia com estabilização, capaz de gravar cenas de combate com clareza, algo que imediatamente chamou a atenção de Ju-Yeon. Mais tarde, ele ficou impressionado com quão útil aquela câmera havia se tornado para registrar habilidades de monstros-chefes. Ju-Yeon percebeu que, se conseguisse copiar a habilidade do monstro-chefe e também o poder radiante que acabara de testemunhar, ele ganharia uma força incrível. Naquele momento, se perguntou por que uma usuária de suporte tão poderosa quanto aquela garota estava em um lugar como aquele. Então, o líder da equipe começou a irradiar energia e declarou que atrairia a atenção do monstro para si, pedindo a Ju-Yeon que usasse suas melhores habilidades. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Ju-Yeon o surpreendeu por trás ao lançar uma enorme bola de fogo diretamente no monstro. Ju-Yeon decidiu que não se importava de roubar um pouco dos holofotes dos outros. Ele mesmo iria derrotar o monstro-chefe. Sorriu com orgulho e disse a si mesmo que havia trazido a câmera exatamente para aquele momento. Então, uma explosão massiva e destrutiva ocorreu com as habilidades poderosas que Ju-Yeon havia lançado. Uma janela apareceu mostrando os detalhes da habilidade de explosão que havia causado a devastação. Após um ataque, os membros da equipe ficaram atônitos e comentaram sobre o cheiro estranho que enchia a área. Logo, todos descobriram que a enorme caranguejo havia sido completamente cozido devido ao calor intenso da explosão, deixando todos sem palavras. O líder da equipe ficou paralisado, olhando para a cena em completo estado de choque, sem conseguir dizer uma única palavra. Ele logo se recuperou e gritou um aviso para a equipe, dizendo que o caranguejo poderia lançar um ataque final desesperado. O líder corajoso avançou contra o caranguejo na frente da equipe, tentando finalizá-lo de uma vez por todas, mas o caranguejo já estava morto. O ataque do líder apenas fez com que os tesouros e itens raros caíssem no chão. Hoju começou a elogiar o líder com entusiasmo, enquanto ele parecia absolutamente encantado, acreditando que havia derrotado o espírito do monstro. Enquanto isso, uma janela apareceu diante de Ju-Yeon, informando que ele havia copiado com sucesso a habilidade do chefe Crab chamada Resistência à Mudança, o que o encheu de grande satisfação. Ju-Yeon sorriu brilhantemente e disse a si mesmo que tinha conseguido tudo o que queria com aquela missão. Depois disso, era hora de voltar para casa. Os membros da equipe disseram a ele que sua característica única devia ser pelo menos de rank S, expressando grande admiração por suas habilidades. Após o fim da missão, os membros da equipe se reuniram ao redor de Ju-Yeon, e um deles pediu seu número de contato para que pudessem manter contato. O líder da equipe, sentindo-se com ciúmes, rapidamente interrompeu e disse que era hora de retornar para a distribuição de espólios. Ele se sentiu levemente aliviado ao pensar que Hoju ainda o apoiava e permanecia ao seu lado, mas que tinha uma dívida. Hoju sugeriu de forma brincalhona que Ju-Yeon deveria receber a maior parte do loot, já que ele havia contribuído mais para a missão. Todos concordaram rapidamente, dizendo que não se importavam de dar suas partes a Ju-Yeon também. Enquanto isso, o caranguejo gigante parecia totalmente cozido devido às habilidades poderosas de Ju-Yeon, surpreendendo a todos à distância. Um homem de terno preto misterioso observava a situação atentamente. Ele então relatou através de um dispositivo de comunicação que o caranguejo não havia dropado nenhum item raro dessa vez e decidiu seguir para outro local. O homem misterioso se retirou silenciosamente, deixando a equipe para trás. Hoju continuava olhando para o céu com uma expressão estranhamente silenciosa. Seu olhar havia mudado completamente, agora mais sério e misterioso do que antes. Em outro lugar, após a missão, Ju-Yeon estava treinando sozinho, usando repetidamente suas novas habilidades. Eventualmente, Ju-Yeon completou a missão diária e recebeu como recompensa um ponto de SP. Ele caiu no chão exausto, se perguntando quanto tempo ainda levaria para atingir o nível 3. Ele olhou para seus status, que tinham aumentado significativamente graças à combinação de poder radiante e resistência à mudança. Apesar do aumento de sua força, percebeu que sua característica atual permitia copiar apenas 2 habilidades por dia. Ficou frustrado e começou a gritar, reclamando sobre como era difícil ganhar pontos de SP. Ju-Yeon brincou consigo mesmo, dizendo que gostaria que o gerente do sistema lhe desse uma missão fácil e boa para conseguir mais pontos. Depois deitou-se sem esperanças, sabendo que coisas assim nunca aconteceriam. De repente, a tão aguardada janela de missão principal apareceu diante dele. Ju-Yeon ficou chocado ao ler os detalhes da missão. Ela o recompensaria com 4.000 SP de uma vez. Sua expressão mudou à medida que a ansiedade e o espanto tomavam conta, devido à gravidade da missão repentina. Na cidade, as pessoas notaram colunas estranhas de luz aparecendo no céu acima dos prédios. Ao mesmo tempo, uma janela apareceu diante de Ju-Yeon, revelando o surgimento de um novo campo especial chamado Kanon.
Canal da Ilha Celeste, classificado como Fran. A janela dizia que esse campo era exclusivo para monstros, e a Terra em si estava mudando rapidamente por causa do surgimento de campos especiais. Todos ficaram chocados ao ver criaturas gigantescas e estranhas descendo do céu. Transmissões emergenciais começaram a relatar ao vivo, explicando que as colunas de luz acima de Incheon e Grand City estavam ligadas ao campo Canal da Ilha Celeste. A apresentadora anunciou a suspensão de todos os voos nos aeroportos próximos, devido ao fenômeno estranho. Relatórios indicaram o início de uma resposta de emergência internacional ao fenômeno, que havia começado a surgir em várias regiões do mundo. No Japão, um campo do tamanho da metade da Coreia do Sul apareceu de repente ao lado de Tóquio, causando pânico generalizado. Todos agora liam notícias de última hora sobre o campo especial no Japão, que não era do tipo Ilha Celeste. Uma pessoa comentou casualmente que pelo menos não precisariam se preocupar com o sol agora, mas seu amigo respondeu que esse não era o verdadeiro problema. Um vídeo apareceu mostrando que o campo especial no Japão era do tipo Brown e continha monstros de nível 70 avançando em direção a Tóquio, e isso chocou profundamente Ju-yeon. As pessoas ao seu redor comentavam sobre o perigo do campo e níveis extremamente altos dos monstros, próximos ao Rank S, expressando espanto. Enquanto andava pela rua, Ju-yeon notou as enormes colunas de luz surgindo sobre a cidade à distância. Um representante da União dos Usuários confirmou que o governo estava oferecendo forte apoio para que a União pudesse agir rapidamente nos campos. O representante também mencionou que forneceria um plano estratégico, incluindo recompensas financeiras para quem conseguisse limpar o campo Canal da Ilha Celeste. Ju-yeon ficou em frente a uma loja de usuários, resmungando sobre a situação complicada que estava se desenrolando diante dele. Mais tarde, ele se sentou dentro da loja, se perguntando se havia uma forma de conseguir SP antecipadamente. Ele revisou suas características e confirmou que sua renda passiva atual lhe dava 200 SP por dia. Também confirmou que tinha habilidades como eficiência e reduzia todo o consumo de mana para habilidades copiadas, e a capacidade de copiar 2 habilidades por dia. Ju-yeon decidiu que precisava completar a missão principal de qualquer jeito para conseguir pontos suficientes para evoluir suas características únicas. Foi gentilmente interrompido pela atendente da loja, que trouxe a caixa que ele havia encomendado anteriormente. Ju-yeon ficou chocado ao saber que o item custava 70 milhões. Ele abriu a caixa revelando os detalhes dos itens, um anel e uma pulseira que aumentavam bastante a mana e a força. A atendente confirmou o pedido de ambos os itens, e Ju-yeon concordou com um aceno de cabeça. Ele rapidamente calculou que esse conjunto de acessórios levaria sua mana total para 1510. Ju-yeon pensou que mesmo que alguns de seus outros atributos estivessem um pouco abaixo, focar no poder mágico era uma escolha mais segura. De repente começou a se preocupar com quanto custaria um conjunto completo de armadura. Ele perguntou a ela o preço estimado de uma armadura de rank B ou C, e ela respondeu com um sorriso que custaria cerca de 400 milhões. Após reconsiderar rapidamente, Ju-yeon decidiu não comprar a armadura e optou por ficar com os acessórios que havia escolhido. A atendente agradeceu pela compra enquanto ele refletia lentamente sobre o valor enorme que ele havia mencionado, apenas por uma peça de equipamento. Ju-yeon se dirigiu à entrada do campo especial Canal da Ilha Celeste, se perguntando se aquele era o local correto. Ele trocou seus óculos por uma câmera corporal para registrar tudo com mais facilidade. Em seguida, sentiu um pouco de arrependimento por não ter comprado a câmera desde o início. Em vez dos óculos, Ju-yeon decidiu verificar os comentários da comunidade online antes de entrar no campo. Ele leu várias postagens confirmando que o campo era extremamente difícil e cheio de monstros muito mais fortes do que os encontrados em campos normais. Um usuário aconselhava lutadores corpo a corpo evitarem entrar, já que metade dos monstros era voadora, tornando o combate muito mais difícil. Ainda assim, Ju-yeon decidiu entrar, acreditando que os comentários provavelmente estavam exagerando na dificuldade. Ele se aproximou da entrada com confiança, tranquilizando a si mesmo de que não poderia ser tão difícil assim. No momento em que pisou no campo, encontrou-se em um mundo novo e estranho, cercado por criaturas flutuantes e paisagens de tirar o fôlego. Ju-yeon ficou profundamente impressionado com a beleza do campo em que havia entrado e se perguntou por que os monstros estavam tão calmos e não atacaram imediatamente, o que o fez pensar que talvez fosse um bom lugar para descansar e fazer uma refeição. De repente, ele ouviu um grito alto e o que o fez ele se virar assustado. Ele viu um monstro voador enorme agarrando uma pessoa que gritava pedindo ajuda. Os gritos continuaram enquanto a pessoa era levada para o alto e desaparecia no céu. Ju-yeon ficou paralisado, completamente chocado com o que acabara de testemunhar. Um grupo de monstros voadores apareceu densamente no céu, fazendo Ju-yeon recuar levemente e preparar sua habilidade de bola de fogo para se defender. Ele decidiu tentar se defender e fugir, mas percebeu que os monstros estavam voando rapidamente para outra direção. Ju-yeon observou, surpreso, enquanto um grupo de outros aventureiros aparecia, lutando habilmente contra os monstros. Ele se perguntou quem eram eles. Rapidamente percebeu que eram uma equipe muito poderosa, enfrentando os monstros com grande habilidade. Um dos membros da equipe usou um escudo enorme para protegê-lo de um forte ataque que se aproximava. O ataque focou no escudo, mas a equipe conseguiu manter sua posição. Uma garota do grupo usou uma habilidade poderosa, Tempestade de Fogo, e as chamas começaram a girar ao seu redor. Preparando-se para o golpe, ela lançou sua habilidade com força total, produzindo uma tempestade de fogo massiva que queimou os monstros voadores. Ju-yeon ficou completamente impressionado com a força do ataque e a destruição causada. Após o ataque, a garota parecia um pouco cansada e expressou surpresa com o poder avassalador que acabara de liberar. Seu companheiro de equipe a tranquilizou, dizendo que tudo havia ocorrido melhor do que o esperado, mas alertou para não baixar a guarda, para evitar se machucar como da última vez. Ju-yeon começou a pensar na
possibilidade de copiar a habilidade Tempestade de Fogo também, já que anteriormente havia copiado a Bola de Fogo. Nesse momento, um grupo de pequenos monstros começou a se aproximar de Juyeon de maneira aparentemente amigável. A garota comentou com seu colega de equipe que se tivesse tido um curandeiro com eles antes, ela não teria se ferido gravemente. Ela expressou arrependimento por não ter conseguido recrutar um bom curandeiro que conhecera antes, dizendo que a presença dele teria facilitado muito as caçadas. De repente, Juyeon começou a gritar em pânico, pedindo que os pequenos monstros não se aproximassem de sua perna. De forma estranha, Juyeon olhou ao redor, sem graça, ao perceber que a equipe observava-o com curiosidade por causa do que estava acontecendo. Então, reconheceu que eram as mesmas pessoas que haviam conhecido antes. Ela apenas sorriu sarcasticamente e perguntou a Juyeon se ele estava um pouco ocupado lidando com pequenos monstros. Juyeon ficou extremamente envergonhado, tentou fingir que tudo estava completamente normal naquele momento. Os pequenos monstros começaram a chorar tristemente, pois não podiam ficar com Juyeon. Quando um dos aventureiros o afastou, Juyeon agradeceu ao aventureiro que o ajudou a se livrar dos monstrinhos fofos, resmungando que eles haviam estragado seus sapatos caros. O aventureiro lembrou que já havia encontrado Juyeon como curandeiro no parque e se perguntou se ela poderia estar tentando recrutá-la para a equipe. Ele tinha certeza de que ela o faria, baseado no sorriso doce dela. A garota se aproximou animadamente de Juyeon e disse que se encontraram novamente ali talvez fosse um sinal do destino para que ele se juntasse a eles. Juyeon sorriu nervosamente e educadamente pediu que ela soltasse seu braço, que estava segurando com força. A garota brincou dizendo que carregaria Juyeon o dia inteiro e cuidaria bem dele. Juyeon sorriu com resignação, decidindo que teria que copiar a luz da recuperação como sua última habilidade do dia. Ele pediu que ela o deixasse se afastar brevemente para poder copiar a habilidade. A equipe olhou com grande confusão quando ele disse que precisava urgentemente usar o banheiro. Juyeon ficou extremamente constrangido com o fato de que precisava testemunhar uma habilidade sendo usada para poder copiá-la, pensando que talvez tivesse arruinado sua imagem diante da equipe. De repente, o chão tremeu violentamente e um monstro gigante apareceu, avançando em direção à equipe. O monstro carregava uma enorme rocha e tentou arremessá-la contra eles. Um dos aventureiros usou um escudo poderoso para bloquear o ataque e evitar ferimento. Juyeon começou a perceber o quão perigosa era a situação, admitindo para si mesmo que estaria em sérios apuros se aproximasse demais. O monstro avançou contra ele em velocidade tremenda, forçando Juyeon a fugir. A garota ficou surpresa quando Juyeon passou correndo por ela a toda velocidade, fugindo do monstro, mas logo sorriu e ficou firme para enfrentá-lo. Ela usou uma habilidade defensiva poderosa chamada Muro de Fogo, cercando-se com uma barreira de chamas. Depois lançou habilidades ofensivas adicionais como Chuva de Fogo e Lança de Fogo para eliminar o monstro. Ela conseguiu derrotá-lo com uma facilidade surpreendente usando seu vasto arsenal de habilidades baseadas em fogo. Após a batalha, ela sorriu amplamente e declarou que a área estava agora segura completamente. Seu companheiro de equipe a repreendeu gentilmente por ter se adiantado demais durante a luta, mas ela respondeu alegremente que não havia motivo para preocupação, desde que tivessem vencido. Juyeon expressou sua surpresa com a quantidade de habilidades que a garota possuía, perguntando em voz alta: se essas são habilidades de Rank S, como seriam as de Rank X? A garota explicou que a maioria de suas habilidades foi comprada com dinheiro através de livros de habilidades, o que fez Juyeon perceber que o dinheiro que era a verdadeira chave para o poder. De repente, outro monstro gigantesco os atacou debaixo d'água. A equipe imediatamente se preparou para o contra-ataque e conseguiu deter o avanço do monstro. Nesse momento, Juyeon lançou a habilidade de Bola de Fogo que havia copiado anteriormente, mas o tamanho dela era enorme. Os membros da equipe ficaram chocados com um tanto de bola de fogo enorme que era maior do que o normal. Até o próprio Juyeon ficou surpreso com o tamanho massivo da bola de fogo que havia lançado. A garota começou a duvidar de Juyeon se era realmente apenas um curandeiro, questionando como o poder mágico dele podia superar o dela. Juyeon percebeu que sua habilidade havia ganhado uma característica aleatória chamada sobrecarga, que dobrava o consumo de mana e aumentava muito o dano causado. Juyeon explicou de forma constrangida que era importante para curandeiros também terem habilidades defensivas para se fortalecerem. A garota, curiosa, perguntou quanta mana ele tinha, e ele respondeu timidamente que tinha uma boa quantidade, 1408 pontos, apesar de ter um grande monopólio. Juyeon decidiu que precisava ser cauteloso, já que os outros ainda o viam apenas como curandeiro, não como um verdadeiro mago. Ele também percebeu olhares intensos sendo lançados em uma direção e resolveu tomar mais cuidado com o uso de suas habilidades na frente dos outros. Monstros pequenos e fracos pareciam tão assustadores que quase choravam ao ser cercados por aventureiros armados. Os aventureiros começaram a atacar essas criaturas frágeis de forma displicente, e um deles resmungou perguntando quanto tempo ainda teriam se continuar aquela missão entediante. Seu companheiro alertou para ficar atento e tomar cuidado com qualquer monstro voador que pudesse aparecer. De repente, outro aventureiro respondeu irritado que estava prestando atenção, reclamando que seu orgulho como usuário estava ferido por ter que lutar contra monstros tão fracos. Uma garota zombou do colega e sugeriu sarcasticamente que ele fosse lutar com um monstro grande e morresse, se estava tão ofendido. Subitamente, uma janela apareceu notificando a todos que a contagem de monstros mortos havia atingido o limite para o surgimento do chefe. O chefe, senhor da Ilha Celeste, então apareceu de forma majestosa, anunciando seu despertar. Um dos aventureiros notou algo estranho no céu. Todos começaram a olhar para cima, curiosos sobre o que estavam vendo. Rapidamente perceberam que era uma única criatura, e não um grupo. Eles ficaram admirados ao perceber que parecia um anjo. A enorme criatura conhecida como Lâmina dos Céus apareceu. Um monstro de Rank S aterrorizante, com habilidades ofensivas e defensivas devastadoras. Juyeon ficou em choque
choque ao encarar a criatura e suas habilidades assustadoras. Rapidamente, ele compreendeu a gravidade da situação. O monstro lançou um ataque devastador em grande escala. O aventureiro correu para levantar seu escudo e proteger a todos, mas o ataque era poderoso demais. Lâminas de luz caíram do céu em uma chuva massiva. Os aventureiros começaram a gritar de dor com os ferimentos graves nas pernas e nos corpos. A equipe perguntou ao aventureiro ferido se ele estava bem após o ataque brutal. Ele confirmou com dificuldade que seus atributos haviam caído drasticamente por causa do golpe. John rapidamente decidiu usar a luz da recuperação para ajudá-lo, observando que o efeito de reforço da habilidade duraria 10 minutos. Enquanto isso, a enorme criatura Ryu começou a preparar outro ataque com a habilidade Espada Celestial. John ficou extremamente assustado e rapidamente sugeriu ao grupo que recuassem por enquanto. Ele estendeu a mão para os membros da equipe e repetiu sua sugestão de fugirem imediatamente. Uma nova janela de missão secundária apareceu, dizendo que ele precisava derrotar o monstro Ryu, que havia invadido a Terra. A recompensa era de 5.000 pontos e a habilidade do monstro. Notícias sobre o aparecimento do monstro e o grande número de vítimas se espalharam rapidamente online. Usuários compartilharam inúmeros comentários sobre a criatura aterrorizante, o alto número de feridos e relatos de sobreviventes do ataque. Um vídeo do incidente foi publicado em uma plataforma popular. Depois, Ryu apareceu novamente sobre a cidade, causando pânico entre as pessoas, que começaram a apontar para ele com medo. As pessoas o reconheceram imediatamente e começaram a gritar seu nome ao vê-lo no céu. O monstro começou a preparar outro ataque, desta vez mirando na cidade. No fim, os aventureiros perceberam que o ataque era inevitável, e um deles gritou em desespero que não conseguiria desviar do próximo golpe. Um dos aventureiros inicialmente ignorou a chuva que caía, mas de repente sentiu o peso inesperado de sua arma. Seu companheiro também notou outro efeito negativo começando a afetá-los durante o combate. Os monstros pequenos e fofos começaram de repente a se transformar de uma maneira estranha e perturbadora. Essas criaturas outrora adoráveis se tornaram feras aterrorizantes e atacaram o grupo imediatamente, fazendo um deles gritar em pânico. Joyon ficou assistindo a cena em seu computador, chocado com a força do novo monstro. Ele percebeu que aquele chefe tinha a capacidade de fortalecer os monstros menores e sentiu-se aliviado por ter decidido fugir naquele dia. Começou a pensar que, se aquilo fosse apenas um jogo, ele teria várias vidas. Na realidade, ele só tinha uma, e precisava melhorar seus atributos físicos para sobreviver. De repente, seu telefone tocou alto e o assustou bastante. Quem ligava era a garota Kim Hee-jae. E Joyon ficou surpreso, pois não lembrava de ter salvo o número dela. Kim Hee-jae perguntou se ele havia voltado à Ilha Celeste desde a última vez em que estiveram lá juntos, e ele respondeu que não. Kim Hee-jae explicou que pensou em voltar, mas encontrou dificuldades porque ainda não havia entendido os padrões do ataque do chefe. Ele também informou que os monstros do tipo Canal haviam começado a deixar a ilha e estavam se dirigindo a Seul, assim como aconteceu no Japão, e que isso seria um ataque em grande escala à cidade. Kim Hee-jae ofereceu a Joyon um lugar em uma grande equipe formada especificamente para conter a invasão dos Canal, e Joyon ficou surpreso com a oferta. Alguns dias depois, Joyon chegou a Seoul Grand Park, que estava classificado como um campo Dran. Ele notou um grande número de aventureiros de alto nível reunidos ali, e todos se perguntavam por que pessoas tão fortes estavam em um campo de baixo nível. Um deles explicou que todas aquelas pessoas estavam reunidas para a reunião preliminar de organização da força-tarefa contra os monstros Canal. Os participantes começaram a comentar com admiração e inveja sobre o poder daqueles que estavam presentes, e alguém comentou que lutar naquele campo era apenas um leve aquecimento para eles. Joyon se sentiu nervoso e deslocado entre aqueles aventureiros de alto nível. De repente, Kim Hee-jae o chamou de longe e acenou animadamente. Isso fez se sentir um pouco mais à vontade. Joyon ficou feliz por ver alguém conhecido ali e acenou de volta com entusiasmo. Ele disse a Kim Hee-jae que estava nervoso, já que era apenas Rank F, e não entendia como havia sido aceito em uma reunião que normalmente exigia pelo menos Rank B. Kim Hee-jae o tranquilizou com um sorriso brincalhão, dizendo que estavam desesperados por alguém que soubesse remover maldições, então deixaram entrar sem nenhuma exigência. Um dos cavaleiros perguntou por que o líder da equipe de ataque estava demorando tanto para chegar. Nesse momento, o líder apareceu vestindo uma armadura poderosa, capturando a atenção de todos. Kim Hee-jae sorriu animado e disse a Yeon que o líder finalmente havia chegado. O líder era conhecido como Hai-sun, um guerreiro de Rank S extremamente forte e líder da equipe da Guilda Damiana, a guilda mais poderosa da Coreia. O líder anunciou firmemente que, antes de explicar a estratégia para lutar contra os monstros do canal, avaliaria primeiro as habilidades de cada membro da equipe. Ele ergueu suas armas massivas e declarou em voz alta que começariam com um simples aquecimento para testar as habilidades de todos. Ye-sung sorriu com confiança ao se preparar para o teste, dizendo a Ju-yeon que planejava se vingar desta vez. Ju-yeon ficou impressionado com o modo como todos obedeciam às ordens rigorosas sem protestar, pensando consigo mesmo como o tratamento era severo, e ainda assim ninguém ousava questionar. Ju-yeon observava admirado o líder da equipe, expressando internamente uma profunda admiração por sua presença majestosa. Monstros aterrorizantes, enormes com aparência horrível, avançavam contra a equipe. O líder os atacou com grande força, empunhando sua arma gigante com habilidade extraordinária. Ju-yeon observava com imensa admiração, achando que usar uma espada parecia incrivelmente legal, mas rapidamente descartou a ideia, percebendo que com seus atributos atuais, empunhar uma espada
espada seria puro suicídio. Ju-Yon reconsiderou e decidiu que seguir o caminho da magia era a melhor opção por enquanto, especialmente porque mal estava sobrevivendo graças ao anel dos elementos que possuía. Ao observar o líder da equipe, ele se perguntou por que a esgrima lhe parecia estranhamente familiar, apesar de nunca ter tido experiência. Mesmo assim, decidiu adiar essa reflexão até conseguir aumentar seus atributos físicos o suficiente. Ju-Yon tinha certeza de que o combate corpo a corpo era perigoso demais para ele, então decidiu se apoiar em magia a longo alcance. O líder começou a demonstrar uma força de combate incrível, atraindo toda a atenção para si. Um olhar sério surgiu nos olhos do líder enquanto ele lutava ferozmente contra os monstros. A batalha continuou com golpes extremamente rápidos e poderosos do líder. Um clone apareceu ao lado de Ju-Yon, comentando que seria um desperdício esconder habilidades tão impressionantes. Uma janela apareceu diante de Ju-Yon, mostrando os detalhes de uma habilidade excepcional Rank SS chamada Batalha Sangrenta, que permitia ao usuário aumentar drasticamente seus atributos após derrotar o inimigo, algo que o surpreendeu muito. Ju-Yon percebeu que havia descoberto uma habilidade rara que aumentava instantaneamente os atributos físicos, o que o deixou empolgado. O líder apareceu após derrotar um grande número de monstros, permanecendo confiante sobre seus corpos. A batalha intensa continuou enquanto o restante da equipe enfrentava os monstros restantes. Com grande poder, os monstros caíram sobre os ataques implacáveis da equipe, deixando todos impressionados com sua força. De repente, o chefe do campo do pântano, o Rei Lagarto Venenoso, apareceu e soltou um rugido incrivelmente alto. O líder da equipe ficou ainda mais sério e se apressou a preparar para o ataque. Ele ativou outra habilidade excepcional chamada Ruptura de Limite, que aumentava massivamente seu poder de ataque. Por 60 segundos, o enorme monstro avançou contra o líder com força selvagem, tentando esmagá-lo com confiança. O líder contra-atacou com um golpe extremamente rápido e poderoso. Ele absorveu com sucesso a alma do monstro após matá-lo, e uma janela apareceu indicando que ele havia ganhado um aumento permanente de vida e que uma nova habilidade do chefe havia sido adicionada à sua lista. Depois disso, a equipe se reuniu para comentar o sucesso. Um dos membros disse que quase havia derrotado um monstro sozinho uma vez. Hyesung respondeu sarcasticamente ao colega, apontando que ele quase conseguiu mesmo. Ju-Yon perguntou a Kim Hee-jae se poderia receber recompensas mesmo sem ter participado diretamente do combate. Ela explicou que normalmente, quem não contribui não recebe recompensa, mas como Ju-Yon vinha removendo maldições da equipe consistentemente, isso contava como contribuição válida. Ju-Yon ficou feliz ao perceber finalmente como curandeiros conseguiam subir de nível com facilidade, pensando que era o melhor papel de todos. Por fim, o líder da equipe anunciou que daria um resumo final e organizaria tudo antes de distribuir recompensas. Ju-Yon ouviu o líder de equipe falando sobre como, no passado, as equipes atacavam coletivamente sem entender claramente as fraquezas dos monstros, se eram vulneráveis a magia ou ataques físicos. Ele explicou que agora a equipe seria dividida e designada com base no tipo de ataque, mágico ou físico. Uma janela apareceu diante de Ju-Yon detalhando uma nova habilidade chamada Catalisador, que aumentava muito os efeitos de venenos. Ju-Yon achou que poderia ser útil, mesmo sem tê-la visto em combate, mas rapidamente decidiu que isso não era importante no momento. Outras janelas apareceram mostrando as incríveis habilidades Rank SS do líder da equipe, como Ruptura e Limite de Loucura de Sangue. Ju-Yon ficou surpreso ao perceber que o líder possuía duas habilidades Rank SS. Quando o líder mencionou curandeiros e olhou para Ju-Yon, ele sorriu com uma expressão estranha e alegre. Ju-Yon sentiu que havia conseguido tudo o que precisava e começou a pensar em como queria ir para casa. Rapidamente, vários dias depois, Ju-Yon estava deitado exausto em sua cama, dizendo que se sentia cansado ao ponto de morte. Faltando apenas um dia para grande ataque ao canal, ele abriu sua janela de status e se perguntou quando finalmente reuniria todos os pontos que precisava. Uma janela apareceu mostrando que ele agora tinha 4.000 SP e ele percebeu que tinha pontos suficientes bem antes do início do ataque. Ele se lembrou de como passou os dias anteriores completando várias missões diárias, como matar 30 monstros concha e coletar 30 chifres de touros de 3 chifres, ganhando 500 SP por missão. Ele continuou fazendo tarefas diárias como matar 30 monstros do tipo de terra e 30 do tipo fogo, ganhando mais SP. Ju-Yon estava extremamente cansado da enxurrada constante de missões diárias que nunca pareciam ter fim, mas também se sentia muito sortudo, já que as missões que ele recebia eram relativamente fáceis. Ju-Yon pulou energicamente da cama quando decidiu que finalmente era hora de gastar os pontos que havia acumulado. Ele aprimorou seu traço de cópia de habilidades e se perguntou feliz se aquilo era uma bênção dos céus. Uma janela apareceu confirmando que ele havia conseguido levar suas habilidades de cópia para o nível 3. Ju-Yon começou a pensar em combinar as habilidades Autoridade e Radiante e Resistência à Mudança para aumentar seu poder ofensivo e causar danos massivos. Ele também considerou a habilidade Loucura de Sangue, mas se perguntou se ter apenas 6 espaços para a habilidade seria realmente suficiente. Então pensou o quanto a sinergia poderia ser mais poderosa se pudesse adicionar só mais uma habilidade ofensiva à mistura. Ele percebeu que combinar essas habilidades poderia criar uma sinergia que talvez pudesse superar suas versões originais. Ainda assim, expressou o desejo de poder armazenar 4 habilidades em vez de apenas 3, mas aceitou que 3 era seu limite atual e que teria que trabalhar com isso. Ju-Yon começou a copiar as habilidades que já havia selecionado, como Autoridade Radiante e Resistência à Mudança. Logo depois foi confrontado por um monstro enorme e feroz, que se posicionou com confiança para enfrentá-lo. Ele lançou sua poderosa habilidade de Bola de Fogo, declarando feliz que era hora de testar seu aumento ofensivo em outro lugar. Na internet, as pessoas começavam a falar sobre uma estranha que estava matando monstros facilmente usando bolas de fogo. Em um campo chamado
chamado Fran. Sugeriu um vídeo mostrando Ju-Yeon derrotando com facilidade um monstro poderoso, chocando a todos e acumulando milhões de visualizações. Enquanto isso, Ju-Yeon enfrentava outro chefe de campo e disse que ainda não estava pronto para enfrentá-lo. Percebendo que o monstro estava perseguindo outra pessoa, ele viu o monstro avançando em velocidade incrível pela floresta. De repente, uma bola de fogo gigante atingiu o monstro do nada, deixando todos ao redor atônitos. Eles começaram a perguntar quem poderia ter usado uma habilidade tão poderosa. Ju-Yeon de repente percebeu que o monstro estava vindo direto em sua direção após ele ter usado a bola de fogo gigante, e sentiu uma ansiedade intensa. Os aventureiros ao redor notaram sua velocidade incrivelmente alta, perguntando admirados como um mago poderia se mover tão rápido. O monstro atacou com velocidade e força tremendas, fazendo os aventureiros gritarem, avisando Ju-Yeon do perigo. Mas uma explosão gigantesca ocorreu de repente e Ju-Yeon ficou de pé com confiança em meio à fumaça e às chamas. Ju-Yeon tentou recuar rapidamente ao ver o monstro se aproximando novamente, com o medo claramente estampado no rosto. Ele continuou lançando bolas de fogo contra o monstro rapidamente, conseguindo causar dano contínuo. Outros aventureiros ficaram completamente pasmos ao ver aquele lunático derrotar um chefe de campo com ataques repetidos e simples. Em outro lugar, um carro de luxo parou bem na frente de um grande edifício e uma mulher elegante desceu anunciando o fim da agenda de inspeção de campo. Dentro do carro, um homem sentado no banco de trás mencionou que tinha 1 hora e 24 minutos livres antes do próximo compromisso. Ao navegar pelas notícias, viu uma manchete dizendo que o psicopata havia derrotado a serpente da montanha. O homem sorriu ao ver o rosto de Ju-Yeon em seu celular, e uma voz de sua acompanhante perguntou se ele estava interessado nessa pessoa chamada psicopata. O homem respondeu com confiança que, é claro, estava. Ele foi quem deu a Ju-Yeon o valioso anel dos elementos. Do lado de fora, seu assistente comentou que tinha quase certeza de que aquela pessoa era Ju-Yeon. Enquanto isso, Ju-Yeon desviava habilmente dos ataques do monstro, mesmo que o anel dado a ele pelo homem não aumentasse sua agilidade nem sua resistência. Um observador à distância ficou impressionado com a habilidade de combate de Ju-Yeon, como se fosse um lutador experiente. O homem conversou com sua assistente sobre os movimentos de uma guilda chamada Field Riders, e ela confirmou que sua previsão estava correta. Eles tinham sido vistos perto dos campos especiais. Ele a instruiu a manter os olhos tanto no psicopata quanto nos membros daquela guilda, observando que a tensão crescente provavelmente traria problemas. Enquanto o homem se afastava em direção a uma mansão luxuosa, sua assistente o observava, torcendo para que nada de ruim acontecesse com seu amigo. Em outro lugar sombrio, alguém estava sentado em frente a um computador assistindo a um vídeo de Ju-Yeon lutando e derrotando o monstro. A pessoa sorriu de forma maligna, olhando para a tela e murmurando para si mesmo psicopata em um tom sinistro. Ju-Yeon assistiu a um vídeo postado por outras pessoas mostrando ele lutando contra a serpente da montanha e ficou irritado porque estavam ganhando dinheiro com seu trabalho e esforço. Ele se levantou furioso no meio da noite, gritando que foi ele quem fez todo o trabalho, enquanto outros estavam ganhando fama e dinheiro sem nem mostrar o rosto. Então se perguntou se não seria melhor ele mesmo postar o vídeo em vez de deixar os outros se beneficiarem. Ele decidiu aproveitar essa oportunidade para registrar oficialmente seu canal e fazer o upload das gravações da câmera corporal que usava. Ju-Yeon começou a se imaginar recebendo o botão de ouro do YouTube e ganhando milhões de seguidores, se sentindo animado e feliz. Ele se imaginou deitado alegremente sobre pilhas de dinheiro após alcançar o sucesso. Então Ju-Yeon notou uma missão diária de Rank B que exigia que ele coletasse itens especiais e matasse monstros em campo. Ele ficou surpreso ao ver uma missão diária tão difícil, pensando que missões diárias não deveriam passar do Rank E ou F. Lembrou-se de como havia dormido o dia todo após se exaurir lutando contra uma simples serpente e percebeu que precisava se apressar e completar a missão antes da meia-noite. Enquanto procurava os itens, notou algo estranho no chão. À sua frente, encontrou um orbe azul brilhante caído no chão e se perguntou se era o item necessário. Uma janela apareceu informando que ele, de fato, havia obtido os itens de uma missão. Ju-Yeon percebeu que esses itens não caíam de monstros, o que significava que teria que procurá-los por todo o campo por conta própria. Ele já se sentia exausto só de pensar na busca tediosa por toda parte. De repente, uma ave enorme o atacou, mas Ju-Yeon conseguiu desviar do ataque de uma forma repentina e estranha. Ficou surpreso com sua própria habilidade de escapar tão habilmente, sem entender como aquilo havia acontecido. Permaneceu confuso e impressionado com sua reação instintiva, se perguntando como havia conseguido desviar daquele jeito. Ju-Yeon ficou aterrorizado e se perguntou como seu corpo havia se movido com tanta rapidez e precisão sem pensar, lembrando que poderia ser o efeito combinado das habilidades autoridade irradiante e resistência à mudança. Decidiu deixar esse pensamento de lado por enquanto e focar em completar a missão. Em seguida, lançou a habilidade de bola de fogo contra um monstro voador que o atacava à distância. Outro grupo de aventureiros notou a bola de fogo no céu. Surpresos por haver outros caçadores fora a essa hora tão tardia, o líder do grupo perguntou a seus seguidores sobre a localização do monstro canal, e eles responderam que ele estava a noroeste. O líder decidiu se adiantar a Lihi e caçar o monstro primeiro, animado com a ideia de ver seu rival voltar de mãos vazias. Um de seus seguidores perguntou o que ele faria se outros usuários interferissem na caçada, e o líder respondeu com um sorriso sinistro dizendo que simplesmente os mataria. Enquanto isso, Ju-Yeon completava sua missão com sucesso. Feliz ao declarar que matar monstros havia se tornado algo muito fácil, Ju-Yeon também conseguiu encontrar outro item rapidamente, otimista quanto à conclusão da missão. Antes de meia-noite, uma janela apareceu na frente dele confirmando que ele obtinha um nono item de um total de 10, o que o deixou animado, já que também havia cumprido a condição de sobreviver por 1 hora inteira no campo. Ju-Yeon sorriu com uma alegria imensa ao
se preparar para encontrar o último item e completar sua missão com sucesso. Juyon ficou surpreso ao ver uma cena de batalha extremamente intensa acontecendo à sua frente. Se perguntou impressionado por que a guilda havia começado o ataque tão cedo, mesmo que ele tivesse programado para começar ao amanhecer. A batalha se intensificava à medida que os aventureiros avançavam, lançando flechas e ataques ferozes e agressivamente contra o monstro. Juyon ficou surpreso e preocupado, pensando que se aquilo continuasse, essas pessoas poderiam facilmente roubar a morte do chefe antes que sua equipe chegasse. Nesse momento, uma janela apareceu na frente de Juyon mostrando os detalhes de duas missões. Ele tinha uma missão principal e uma secundária, ambas exigindo que ele derrotasse o chefe de Campo Canal. Juyon percebeu que as missões não especificavam quem precisava dar o golpe final no monstro, nem exigiam um nível específico de contribuição, o que o fez considerar a possibilidade de completar a missão sem lutar ele mesmo. Juyon decidiu, confortavelmente, apenas assistir e deixar os outros lutarem por ele. A batalha continuou com um enorme monstro voando pelo céu com grande velocidade e força. De repente, os aventureiros conseguiram derrubar Canal ao chão, e todos correram para aproveitar essa oportunidade de ouro para atacar. Enquanto Juyon observava a batalha tranquilamente, notou que o monstro começou a usar ataques especiais extremamente poderosos. Ele suspirou calmamente ao observar a luta de longe, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Uma janela apareceu mostrando que o monstro havia entrado na terceira fase quando sua vida caiu abaixo de 50% e suas asas ficaram negras, aumentando muito o poder de seus ataques. O monstro começou a girar e atacar com força tremenda, ferindo muitos dos aventureiros. Ele continuou sua aventura em investida aterrorizante sem parar, fazendo mais participantes caírem e se ferirem. Enquanto Juyon assistia a tudo isso, pensou sarcasticamente que essa missão estava fácil demais para ele. Juyon de repente notou um item especial de missão à sua frente, ficando feliz com a facilidade em encontrar os itens necessários. Enquanto isso, o monstro continuava lutando ferozmente e seus olhos começaram a brilhar de maneira extremamente assustadora. Ele lançou ataques ainda mais poderosos e mergulhando os aventureiros no caos. Juyon de repente viu alguns dos aventureiros sendo arremessados em sua direção devido aos ataques poderosos do monstro. Ele ficou preocupado ao ver alguns aventureiros feridos vindo em sua direção rapidamente, se perguntando por que aquilo estava acontecendo com ele. Especificamente, alguns aventureiros caíram ao seu redor, rapidamente verificando uns aos outros e tentando se reorganizar. De repente, um dos aventureiros feridos se aproximou de Juyon e perguntou com firmeza quem ele era. Os outros aventureiros presumiram que Juyon estava em choque e disseram para ele se recompor logo. Um deles disse com raiva que os magos nunca devem recuar, o que o deixou completamente confuso. Juyon se sentiu extremamente desorientado ao segurar a máscara que um dos aventureiros lhe entregou, se perguntando o que estava acontecendo ao seu redor. Os aventureiros ordenaram rapidamente que ele se apressasse e se juntasse ao ataque, e ele concordou, confuso, sem pensar. Juyon decidiu rapidamente vestir a máscara e tentar se misturar com o grupo por enquanto. Ele o seguiu correndo atrás, tentando não chamar atenção para si mesmo. Uma janela apareceu na frente dele mostrando que ele havia completado a missão diária e que o efeito da missão foi aplicado com sucesso. Juyon partiu novamente para a batalha com o grupo, e o confronto com o monstro recomeçou com mais força e violência do que antes. O monstro canal lançou um ataque extremamente poderoso e explosões devastadoras e massivas surgiram por todos os lados. As explosões continuaram intensamente em todas as direções, causando caos entre os combatentes. Os monstros da equipe estavam confusos e se perguntavam de onde vinham aquelas enormes bolas de fogo. Juyon ficou ansioso ao ouvir um comentário sarcástico de um dos lutadores dizendo que ele era apenas uma empregada que ficava do lado colhendo recompensas sem esforço. Juyon percebeu que o poder de suas habilidades havia aumentado significativamente devido ao efeito positivo da missão que completou, o que havia impulsionado bastante a sua força e estatísticas. Ele se sentia em conflito. Se parasse de usar suas habilidades, parecia suspeito, mas se continuasse, atrairia atenção demais. Enquanto isso, a batalha feroz continuava ao seu redor, e ele percebeu que se a luta parasse, sua identidade realmente seria facilmente exposta. Mas assim, Juyon estava gostando da batalha, sentindo como se estivesse socando um saco de pancadas extremamente resistente. Devido aos seus atributos elevados, Juyon começou a se divertir muito durante a luta, sorrindo para si mesmo e pensando o quanto aquilo era divertido, enquanto decidiu que tentaria coletar todas as recompensas possíveis daquela batalha. Nesse momento, o monstro canal usou sua habilidade especial chamada Invocação de Feras, e muitos outros monstros começaram a aparecer para ajudá-los, grandes e poderosos. Bestas como águias e outras criaturas aterrorizantes surgiram, causando ainda mais caos entre os participantes da equipe. De longe, 3 indivíduos observavam o que estava acontecendo e perguntavam-se espantados se aquilo era realmente um ataque organizado. Notaram que o horário não coincidia com o do ataque programado, o que aumentou suas suspeitas. Um dos lutadores mascarados percebeu que outros estavam começando a notar que algo estava errado. De repente, esse mesmo mascarado matou friamente outra pessoa, comentando que se Haisung descobrisse, seria problemático. Ele então ordenou ao resto dos seus homens que matassem todos, inclusive os espectadores. Juyon ficou horrorizado com a cena sangrenta que se desenrolava ao seu redor e percebeu que eles não estavam apenas roubando monstros, mas também cometendo assassinatos entre jogadores. A lua sangrenta e intensa se agravou, e muitos outros jogadores ficaram gravemente feridos. Nesse momento, o líder da equipe, Haisung, apareceu heroicamente com seus companheiros, intervindo para salvar a situação. Juyon ficou apavorado quando o líder da equipe olhou diretamente para ele, achando que estava encrencado. O líder declarou que, com confiança, aqueles indivíduos mascarados definitivamente não faziam parte da equipe original do ataque. Furioso, questionou em quem eram essas pessoas e que usavam
ousaram em se infiltrar na investida e causar aquele caos. Ele declarou com firmeza que roubar não tinha sido suficiente para eles. Também haviam matado jogadores inocentes. O líder sorriu com sarcasmo feroz e declarou que essas pessoas mereciam morrer sem misericórdia. Os homens mascarados avançaram sobre ele gritando de raiva. E outra batalha intensa começou. Um dos mascarados gritou para Juyon sair do caminho, o que só aumentou a confusão. Juyon se sentia completamente perdido, temendo e se perguntando do que lado deveria lutar naquele caos. Neste momento, o monstro canal lançou outro ataque brutal, provocando ainda mais pânico entre os jogadores. Os combatentes gritavam de medo, avisando que o monstro estava atacando novamente, enquanto um deles gritava que quem matasse o monstro primeiro receberia todas as recompensas. Um estado de caos extremo se espalhou pela área, e um dos aventureiros gritou em terror. Disse que não fazia parte da equipe do ataque, mas os monstros o atacaram impiedosamente mesmo assim. À distância, Juyon observava a situação, sentindo que o canal precisava ser derrotado rapidamente, especialmente porque a equipe já não conseguia mais lidar com os inúmeros monstros menores que se espalhavam por todos os lados. Ele acreditava que havia uma maneira melhor de lidar com a situação perigosa. O líder avançou com velocidade incrível, indo diretamente na direção do monstro. Juyon ficou chocado com a cena à sua frente. Os aventureiros começaram a usar habilidades poderosas como lança de fogo e tentativa de controlar a situação em chamas. De repente, a garota Kim Hye foi atacada pelas costas em uma emboscada traiçoeira por um dos aventureiros mascarados. Ela se virou rapidamente, surpresa, para enfrentar esse perigo inesperado. Kim Hye se sentia confusa e com medo diante do ataque repentino. No momento seguinte, viu que o mago mascarado que lutava a seu lado havia atacado a própria equipe para salvá-la. Ela rapidamente explicou a um de seus companheiros que o mago mascarado havia se voltado contra os seus para salvar sua vida. O companheiro olhou para o mago mascarado com espanto, percebendo algo sério que estava acontecendo. Nesse momento, Juyon estava lutando ferozmente, dizendo a si mesmo que só precisava aguentar mais um pouco, contando os minutos restantes até o fim da missão. Continuava resistindo, tentando sobreviver até que o tempo limite expirasse, apesar dos ataques intensos vindos de todos os lados. Quando o cronômetro finalmente chegou a zero, Juyon recebeu uma notificação do celular e sorriu aliviado. Tendo resistido com sucesso, Juyon rapidamente copiou uma nova habilidade e obteve a habilidade Batalha Sangrenta SS, que aumentou seus atributos em 20% imediatamente. Juyon começou a usar suas habilidades com um poder tremendo contra os monstros, lançando a habilidade Bola de Fogo com força excepcional. Ele teve um sucesso esmagador, e uma notificação apareceu confirmando que ele havia derrotado 20 monstros de uma vez, com um bônus adicional de 2% de efeito. O líder do grupo sentiu raiva e frustração com o caos que se desenrolava ao seu redor. Juyon e o líder perceberam que os monstros continuavam surgindo em um grande número, tornando a luta cada vez mais difícil. Juyon continuou usando suas habilidades repetidamente de forma eficaz, colocando o líder sob imensa pressão devido ao seu poder esmagador. Juyon percebeu que a habilidade Batalha Sangrenta, que aumentava suas estatísticas em 20%, era muito superior à habilidade Resistência à Mudança, que as aumentava em um valor fixo. Então Juyon lançou um ataque devastador enquanto se despedia do monstro canal. O ataque causou uma explosão extremamente poderosa que trouxe destruição em massa. Um dos aventureiros perguntou, em descrença atônita, se eles realmente haviam conseguido derrotar o monstro, mas Juyon se sentia decepcionado e desconfortável, sabendo que a situação ainda não havia terminado. O monstro canal abriu os olhos novamente com força e determinação, analisando o início da fase de batalha final. Ele começou a usar um ataque especial altamente perigoso que aterrorizou todos, que agora sentiam uma ameaça real. Esse ataque devastador causou uma explosão massiva que espalhou os combatentes e lançou o campo de batalha no completo caos. Juyon foi atingido por um golpe incrivelmente poderoso e gritou de dor. Ele percebeu que se não aguentasse por muito mais tempo, realmente morreria, o que aumentou sua tensão e medo. Nesse momento crítico, o líder da equipe apareceu de repente para protegê-lo, usando seu escudo para bloquear o ataque mortal. O líder olhou para Juyon e disse que lhe devia uma. O monstro continuou com o seu ataque violento, causando destruição em massa na área. O monstro ficou claramente visível, parecendo aterrorizante com seu tamanho imenso e presença poderosa. O líder da equipe ficou extremamente surpreso ao ver o monstro se aproximando com uma aura esmagadora. Com velocidade relâmpago, Juyon se moveu para salvar o líder da equipe, tentando puxá-lo para fora do caminho do ataque perigoso do monstro. Juyon começou a se preparar para liberar uma habilidade ofensiva muito perigosa e também poderosa. Ele lançou sua habilidade de fogo massiva, que parecia extremamente forte. Juyon gritou ao lançar a bola de fogo com toda a força que tinha. O ataque de fogo perfurou as defesas do monstro e o atingiu diretamente. Os aventureiros começaram a se perguntar, ansiosos e confusos, sobre a localização do monstro canal. O monstro apareceu desabado no chão, após receber o golpe devastador. Caiu, e a área ao seu redor ficou repleta dos itens de saque que ele deixou. Todos ficaram surpresos ao ver o monstro caído diante deles e confirmaram que ele havia sido realmente derrotado. Um aventureiro mascarado se adiantou e ameaçou outro aventureiro com sua espada, dizendo para ele sair dali se não quisesse morrer. Outro aventureiro respondeu com raiva, dizendo que todos sabiam que a empregada foi quem mais contribuiu na luta e, portanto, merecia as recompensas. O líder ficou tomado por uma raiva intensa e quis derrotar rapidamente essa pessoa para recuperar o saque do monstro. Nesse momento, uma janela apareceu na frente de Juyon, informando que ele havia completado a missão principal e seria transportado para um mapa de treinamento em 10 segundos para escolher sua recompensa. O aventureiro mascarado ficou em choque, se perguntando quem era aquele mago misterioso com poder tão intenso. Ele ficou desconfiado, dizendo que o mago lhe parecia estranhamente familiar de uma forma perturbadora. Os outros
aventureiros ficaram surpresos ao ver Ju-Yon se aproximando do valioso saque que caiu do monstro. O líder gritou furiosamente, chamando Ju-Yon de desgraçado. Ju-Yon respondeu com confiança que foi ele quem derrubou o canal, e portanto as recompensas eram dele por direito. O aventureiro mascarado ficou furioso ao perceber que aquele era a figura infame conhecida como Psycho. Ju-Yon deu um sorriso malicioso e declarou com confiança que todo o saque agora pertencia a ele. Os aventureiros tentaram atacar Ju-Yon rapidamente, mas ele desviou de seus golpes com facilidade e disse em tom de deboche que eles haviam feito um bom trabalho na incursão. O líder ficou chocado por não sentir nenhuma resistência durante seu ataque e percebeu que havia caído na armadilha de Ju-Yon. O aventureiro mascarado confirmou ao líder que haviam sido completamente enganados por aquela pessoa misteriosa. O líder ficou furioso por Ju-Yon ter roubado o chefe monstro, mesmo após todo o esforço deles. Ju-Yon ficou surpreso ao se ver subitamente transportado para um lugar estranho e completamente diferente. Várias janelas apareceram à sua frente, informando que ele havia completado a missão principal e recebido 10.000 pontos de SP, junto com outras recompensas, como um atributo detalhado, um token de aprimoramento e uma caixa de habilidade aleatória. Ju-Yon ficou completamente atônito ao ver as notificações da recompensa surgindo. De repente, uma garota estranha apareceu na sua frente e o cumprimentou com um sorriso. Ju-Yon ficou muito surpreso com a aparência dela. Ela se apresentou como Ejo e disse que seria sua assistente de educação. Ju-Yon não entendeu e perguntou, confuso, o que significava assistente de educação. Ela respondeu que ajudaria ele a aprender como usar as recompensas que havia recebido. Ju-Yon ficou se perguntando profundamente o que significava assistente de educação, já que nunca tinha ouvido falar disso antes. Ele presumiu que talvez fosse uma função especial exclusiva para usuários de rank X com traços únicos. Ejo sugeriu que começassem reivindicando as recompensas que ele havia ganho, e Ju-Yon concordou na hora. Ela explicou que o token de aprimoramento de atributo detalhado funcionava como uma melhoria especial para suas habilidades. A princípio, Ju-Yon não entendeu o que isso significava, então Ejo esclareceu que ele poderia escolher uma de suas habilidades existentes e aprimorá-la para um nível mais alto. Janelas apareceram na frente de Ju-Yon exibindo suas habilidades atuais, e Ejo pediu que ele escolhesse uma para aprimorar. Ju-Yon pensou por um tempo em melhorar sua habilidade de renda passiva, já que isso o beneficiaria a longo prazo. No entanto, ele hesitou devido à sua fraqueza atual e percebeu que, sem o reset de habilidades, teria sido impossível derrotar Canal. No final, ele escolheu aprimorar a habilidade e a cópia de habilidades para aumentar o número de cópias disponíveis. Ju-Yon usou o token de aprimoramento para elevar a habilidade de cópia para o nível 3. Ele ficou surpreso ao descobrir que a habilidade aprimorada agora permitia recarregar habilidades copiadas 2 vezes ao dia, com uma chance de recuperar cópias adicionais, o que significava que ele poderia copiar até 8 vezes por dia, se tivesse sorte. Ejo perguntou se ele queria ver o resto das recompensas, e Ju-Yon respondeu animado que sim. Uma janela apareceu, informando que ele havia obtido uma arma mágica, a espada de chamas explosivas, e Ju-Yon comentou confuso que parecia sempre receber armas de elemento fogo. Ju-Yon então abriu a caixa aleatória e recebeu uma missão extra que exigia derrotar mais monstros e coletar itens. Ele ficou um pouco decepcionado, pois esperava ganhar um item e não outra missão. Em seguida, obteve um novo atributo detalhado que adicionava um efeito aleatório às habilidades copiadas, o que o deixou satisfeito ainda assim. Ju-Yon disse assim mesmo que o que realmente lhe interessava agora era o item único do chefe. O item do chefe, o colar amaldiçoado de Canal, apareceu. Tinha características incríveis como um enorme aumento no poder mágico, mana e outros atributos fortes, e isso deixou Ju-Yon completamente impressionado. Ele se perguntava, empolgado, que se o item era tão poderoso assim, então como seria a habilidade do chefe? Finalmente, a habilidade do chefe apareceu, Decente, que aumentava massivamente todos os atributos, aumentava a resistência e reduzia o dano. Embora o tempo de recarga fosse extremamente longo, Ju-Yon se lembrou de quando o monstro usou essa habilidade durante a fase final da batalha, e percebeu que era realmente uma habilidade poderosa da fase final. Ju-Yon ficou tenso ao olhar para a tela à sua frente, dizendo que era uma coisa boa. Ele havia derrotado o monstro Canal antes que ele pudesse completar sua transformação final. Caso contrário, ele não teria conseguido vencer. Ju-Yon percebeu que agora tinha uma habilidade de vida extra que duraria 30 dias, então precisava usá-la com muito cuidado. Ele notou que agora tinha mais de 20.000 pontos de SP, o que deixou-o animado. Primeiro, decidiu gastar 15.000 pontos para aumentar a habilidade de cópia de habilidades para o nível 4, e agora ele podia recarregar 3 cópias tanto à meia-noite quanto ao meio-dia, com uma chance de recuperar uma cópia extra e aumentar o nível de suas habilidades copiadas em 1 grau. Depois disso, Ju-Yon aprimorou a característica de eficiência, que agora reduzia o consumo de mana em 20% ao usar habilidades copiadas. Ele se sentiu satisfeito e feliz, sabendo que havia investido seus pontos de forma muito eficiente. Ele também aprimorou a característica de concessão de atributo, fazendo com que as habilidades copiadas agora recebessem um atributo aleatório de no mínimo rank E. Por fim, ele aprimorou a característica de missão diária, para que passasse a receber uma missão diária de rank E ou superior todos os dias à meia-noite. Ju-Yon se sentia extremamente cansado depois de aprimorar todas essas características e achava que finalmente tinha terminado tudo. Mas Ejo disse a ele com um sorriso estranho que o ele tinha feito até agora era apenas a coleta de recompensas. As coisas ainda não tinham acabado. Ju-Yon ficou surpreso e perguntou confuso o que ela queria dizer, e ela disse que o verdadeiro tutorial estava prestes a começar. Ejo perguntou se ele se lembrava da última frase da missão principal que ele completou. Ju-Yon se lembrou do texto da missão: garantir a sobrevivência da Terra e da humanidade. Ele precisava tomar o controle do campo especial, e começou a se sentir ansioso. Ejo confirmou com firmeza que o mundo dele, o planeta
Terra, logo enfrentaria a destruição. Ela explicou que invasores de outra dimensão estavam planejando invadir a Terra e tomar o controle dela. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e hype este vídeo o máximo que puder. Considere também se tornar um membro para apoiar o nosso trabalho. E comente pedindo pela próxima parte se tiver gostado da história. Enquanto aguarda, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.